Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado, parte 18, capítulo 190. Nos dias que se seguiram, Charlotte Lilin ainda não havia dado uma resposta clara. Se ela havia falado com Kaido ou não, permanecia um mistério. Mas Ortoren não tinha pressa. Ele não tinha intenção de pressioná-la. No terceiro dia, Vergo informou de que Lufeld e o Mitch já tinham partido e estavam a caminho do G5, com previsão de chegada em cerca de 15 dias. Ortoren fez as contas e concluiu que se encontraria primeiro com aqueles dois parceiros do submundo antes de ir ver Kaido. Entretanto, no arquipélago de Sabaody, na primeira metade da Grand Line, na área 13, uma das zonas sem lei, dentro do bar de extorsão da Shaq, uma senhora idosa curvada e com um cajado em forma de serpente, conversava em voz baixa com Shaq. Do outro lado do sofá, Rayleigh estava sentado, segurando uma garrafa, com as sobrancelhas franzidas, claramente preocupado com alguma coisa. Aquela velha senhora era Gloriosa, a antiga imperatriz de Amazon Lily de 2 gerações atrás. A atual imperatriz havia falecido jovem após adoecer de desgosto amoroso, forçando Gloriosa a sair da aposentadoria e supervisionar temporariamente os assuntos da ilha de Kuja. Boa Hancock? Shaq repetiu o nome pensando por um instante. Ela é a herdeira do trono? Isso mesmo. Todas as 3 irmãs boas são herdeiras de Amazon Lily, mas Hancock se destaca. Normalmente, quando ela atingisse a maioridade, realizaríamos a cerimônia de caça da imperatriz para coroá-la como a próxima imperatriz, disse Gloriosa com pesar. Mas agora as 3 foram capturadas por caçadores de escravos que invadiram a ilha Kuja. Estamos rastreando-os há muito tempo, mas não encontramos nenhuma pista. Não tive escolha a não servir até você, Shaq. Sua rede de inteligência é muito mais poderosa que a nossa. Isto é uma verdadeira confusão. Shaq murmurou, massageando as têmporas. Mesmo tendo deixado o Amazon Lily para trás há muito tempo, ela ainda se importava profundamente com a ilha. Nos eventos originais, ela e Rayleigh chegaram a viajar juntos para lá para ajudar Hancock a repelir uma invasão de Barba Negra e da Marinha. O tráfico de escravos é algo muito profundo. As pessoas que controlam tudo nos bastidores nunca são comuns. Nem mesmo nós nos aprofundamos muito nesse mundo. Tentar encontrar as 3 irmãs Boa em meio a tantos navios negreiros espalhados pelo mar não vai ser fácil, disse Rayleigh com um suspiro. Na história original, Gloriosa também havia procurado Rayleigh e Shaq em busca de ajuda, mas eles não conseguiram fazer muita coisa. Eles nunca descobriram para onde as irmãs tinham sido levadas. Foi somente anos depois, quando Fisher Tiger invadiu Mary Geoise e libertou os escravos, que as irmãs Boa escaparam. Elas seguiram para o arquipélago Sabaody e se reuniram com Shaq, que estava escondida lá, antes de finalmente retornarem à Amazon Lily. Só um momento. Vou entrar em contato com algumas pessoas, disse Shaq após pensar um pouco, pegando seu Dendemushi e fazendo algumas ligações. Os caçadores de escravos ativos no sul do Calbelt, certo? Mais ou menos na primeira metade do paraíso. Sim, as 3 irmãs. Você não sabe nada sobre isso? Tudo bem, obrigado mesmo assim. Aconteceu há cerca de um mês. Você abandonou a profissão desde então? Entendi. Você só lidou com as rotas da Ilha dos Homens Peixe? Depois de ligar para vários lugares, Shaq não conseguiu nada. Com um olhar resignado, ela disse, eu só tive alguns contatos superficiais com esses traficantes de escravos. Alguns realmente não sabem de nada. Outros simplesmente não querem ajudar e estão me enrolando. Nem ela nem Rayleigh jamais se interessaram por esse tipo de negócio. Nunca se envolveram no tráfico de escravos. Mas como atuavam nos mesmos círculos do submundo, e considerando o caos que reinava em Sabaody, precisavam manter pelo menos alguns contatos. Ainda assim, como Shaq havia dito, não passavam de relações superficiais. Os traficantes de escravos não tinham motivo algum para mover um dedo por ela. Ao perceber que Shaq não podia ajudar, a expressão de Gloriosa tornou-se cada vez mais sombria. Por ora, ela não fazia ideia do que fazer em seguida. Entretanto, Rayleigh, que vinha bebendo seu drink em silêncio e refletindo sobre o assunto, finalmente se pronunciou após um momento de silêncio. E se eu perguntasse para aquele cara, o Ben? Bem? Shaq piscou e disse, o território dele não é no Novo Mundo? Ouvi dizer que ele está causando problemas por lá, atuando nos 2 lados da lei. Até o submundo respeita. Corre o boato de que é melhor mexer com o Barba Branca do que cruzar o caminho do G5. Rayleigh bateu na mesa e explicou. A elite do governo mundial é a maior cliente do tráfico de escravos. Sob a terra santa de Mary Geoise jaz um mar de sofrimento. Como Ben tecnicamente faz parte do governo mundial, ele pode ter algum acesso. E como você disse, ele tem influência tanto no mundo legal quanto no ilegal. Sua rede e alcance são muito maiores que os nossos. Se ele estiver disposto a investigar, há uma chance real de que ele possa descobrir algo. Gloriosa, desesperada e agarrando-se a qualquer esperança, perguntou rapidamente. Você quer dizer Ben Ortoren, o comandante da base dos fuzileiros navais do G5 no Novo Mundo? É esse mesmo. Shaq assentiu com a cabeça e olhou para o Dendemushi em sua mão. Mas não somos exatamente próximos dele. Será que ele realmente estaria disposto a ajudar? Não há como saber, mas tentar não nos custará nada, disse Rayleigh calmamente. Após pensar um pouco, Madame Shaq bateu algumas vezes no Dendemushi e enviou um sinal. Naquele mesmo instante, no Novo Mundo, dentro da base de fuzileiros navais G5, no porto militar, vários navios de guerra gravemente danificados, claramente recém-saídos de combate, entravam lentamente no porto. No momento em que atracaram, as passarelas foram abaixadas e os fuzileiros navais invadiram a costa, alguns carregando maçãs a toda velocidade. As maçãs estavam cheias de soldados gravemente feridos. Ortoren estava no cais, coordenando a equipe médica enquanto eles corriam para receber os feridos. Ao ouvir os gemidos e gritos de seus subordinados, um traço de dor surgiu em sua expressão. Mas essa não era a primeira vez que ele via uma cena como essa. Em G5, era uma visão tristemente familiar. Essa era simplesmente a realidade da linha de frente. Ben-sama, devemos considerar seriamente a possibilidade de trazer mais usuários de Akuma no Mi do tipo médico e paramédicos qualificados para a unidade médica do G5, disse Tesouro, parado ao lado dele com uma expressão séria. Ortoren assentiu. Eu sei. O recrutamento já está oferecendo pacotes premium para qualquer pessoa com experiência médica. Honestamente, nossa logística médica em G5 já está muito à frente da maioria das bases regulares dos fuzileiros navais. Só Marineford nos supera, e isso se deve a séculos de infraestrutura construída. Enquanto ele dizia isso, algo me veio à mente. Se bem se lembrava, a ilha satélite abandonada perto de Dressrosa, Green Beach, tinha fama de esconder uma Akuma no Mi do tipo cura. Ela acabou
acabou sendo comida pela princesa Mancherry da tribo Tontata. Talvez fosse hora de Doflamingo vasculhar aquele lugar. Se conseguissem garantir aquela fruta, a capacidade médica do G5 aumentaria consideravelmente. Depois veio Trafalgar Law e o Opi Opi no Mi, algo para se ter em mente no futuro. Com esse pensamento em mente, Orthorin perguntou de repente: a propósito, ouvi dizer que durante o último Conselho Mundial, o reino de Dran deveria ser uma das 50 nações do Conselho, mas abdicou de seu lugar, deixando Alabasta tomar o seu lugar. As nações do Conselho se revezam a cada cúpula, e Alabasta havia participado da última, então tecnicamente não era a vez delas. Isso teria sido contra o protocolo. Mas como o reino de Dran havia renunciado, o assento foi passado para Alabasta. Foi assim que Cobra conseguiu voltar ao cenário mundial e iniciar seu discurso atacando o governo mundial e o tributo celestial. É verdade, respondeu Vergo prontamente do lado de Orthorin. Qual foi o motivo que o reino de Dran alegou para renunciar? Perguntou Orthorin. Aparentemente, o rei estava gravemente doente. Dizia-se que estava muito enfermo para comparecer, então eles se retiraram, respondeu Vergo após pensar por um momento. Entendo. E sendo uma nação conhecida por seus cuidados médicos avançados, eles chegaram a curar a doença dele? Continuou Orthorin. Vergo hesitou. Não tenho certeza, mas provavelmente não. Se não me falha a memória, acho que vi um obituário nos jornais há 2 meses. Era sobre o antigo rei do reino de Dran. Ele pode já ter falecido. Ele está morto? Orthorin ergueu uma sobrancelha. Então verifique. Se o antigo rei realmente tivesse partido, o recém-coroado Vapol seria uma figura problemática, e não no bom sentido. Todo o reino de Dran poderia estar à beira de uma grande convulsão. Esse tipo de instabilidade poderia levar a um êxodo em massa de profissionais da área médica. Se o G5 conseguisse aproveitar essa onda, suas capacidades médicas poderiam ser elevadas a um nível totalmente novo. Capítulo 191. Aquele Vapol é um verdadeiro idiota. Depois de herdar o trono do reino de Dran, ele começou a fazer uma bagunça completa. Para reforçar seu controle sobre o povo e impedi-lo de resistir à sua tirania, ele teve uma ideia totalmente ridícula: banir todos os médicos do reino, exceto 20 que lhe juraram lealdade. Esses 20 formaram um grupo chamado Ishi 20. Com esse sistema, qualquer pessoa que adoecesse não tinha outra opção a não ser recorrer a ele para tratamento, o que facilitava o controle da população sob seu regime brutal. Como todos sabem, o reino de Dran exerce grande influência na comunidade internacional, e essa influência provém inteiramente de sua avançada expertise médica. Se existisse uma terra sagrada para a medicina, o reino de Dran seria o mais merecedor desse título. Segundo o entendimento de Orthorin, a cada poucos anos o reino de Dran sediava grandes conferências médicas, convidando médicos de renome mundial para trocar conhecimentos. Os nobres de Mary Geoise se orgulhavam de contratar médicos do reino de Dran como seus médicos de família particulares. Até mesmo os dragões celestiais ocasionalmente convocavam médicos famosos do reino para tratar seus males. Muitos dos principais especialistas do departamento médico do quartel-general dos fuzileiros navais também vieram do reino de Dran, comprovando quão avançado era o seu desenvolvimento médico. No entanto, esse mesmo centro de excelência médica foi rapidamente arruinado por Vapol em apenas alguns anos. Inúmeros médicos de elite fugiram para o exterior, privando o reino de seu status de superpotência médica. Ainda assim, o caos no reino de Dran divertiu as famílias reais de outras nações. Depois que Vapol implementou suas políticas absurdas, muitos países manifestaram abertamente seu apoio, enquanto secretamente acolhiam os médicos expulsos em grande número. De certa forma, Vapol era realmente como um santo, arruinou seu próprio país para enriquecer outros. Orthorin também planejava tirar proveito da situação, visando fortalecer a logística médica do G5 e torná-la mais segura. Ah, e já que está aí, verifique uma coisa para mim. Aquele rei recém-coroado do reino Dran, ele usa uma Akuma no Mi? Orthorin pensou em algo e acrescentou outra instrução para Vergo. Vapol era de fato um usuário de Akuma no Mi, tendo comido a Baku Baku no Mi, uma fruta do tipo paramecia. Era um poder impressionante, com tremendo potencial tanto para combate quanto para a produção de recursos. Na história original, Vapol podia ser considerado fraco em força, mas dependia de sua habilidade para produzir ligas metálicas em massa. Ao vender essas ligas, ele passou de um pirata decadente a um magnata incrivelmente rico. Usando sua vasta fortuna, construiu um novo reino no Mar do Sul, subornou o governo mundial e garantiu seu status como nação-membro. Ele chegou a ser convidado para o Conselho Mundial em 1522. Por mais excêntrico que fosse, ele ainda possuía um talento genuíno. O que Orthorin não sabia, porém, era exatamente quando aquele desgraçado do Vapol havia adquirido seus poderes da Akuma no Mi. Se ele ainda não a tivesse comido, Orthorin ainda poderia ter uma chance de reivindicar a Baku Baku no Mi para si. Se ele conseguisse pôr as mãos nisso, impulsionaria enormemente o desenvolvimento do G5. Vergo não compreendeu totalmente o raciocínio de Orthorin, mas respondeu prontamente: sim, vou analisar isso imediatamente. Com a questão resolvida, Orthorin se virou e viu Somer desembarcando do navio. Esse garoto também não estava em boas condições. Seu braço estava enfaixado e preso ao peito, claramente quebrado, e sua testa estava coberta com gás e com leves vestígios de sangue escorrendo da têmpora. Como usuário de logia que se formou em primeiro lugar na turma sob a tutela de Zephyr Sensei, ser derrotado tão brutalmente no novo mundo diz muito sobre a ferocidade da Operação G5. Ainda assim, apesar dos ferimentos e da aparência desgrenhada, o ânimo de Somer estava elevado. Seus olhos eram penetrantes, sua expressão vibrante e seu humor transbordava energia. No instante em que viu Orthorin, endireitou-se e fez a saudação militar. Vice-almirante Ben. Em particular, Somer sempre o chamava de Sênior, mas em público mantinha a formalidade adequada, dirigindo-se a Orthorin por sua patente. Orthorin sorriu e deu um tapinha no ombro dele. Como vai? Como estão seus ferimentos? Nada grave. Apenas alguns ferimentos leves. Um pouco de descanso e ficarei bem, respondeu Somer com um sorriso sem graça. E como você se sente? Perguntou Orthorin novamente. Como me sinto? Somer fez uma pausa por um momento e então disse, honestamente, muito bem. Esta é realmente a linha de frente do novo mundo. A intensidade das batalhas aqui superou completamente minhas expectativas. Felizmente, o contra-almirante Isho foi forte o suficiente para nos proteger. Caso contrário, poderíamos ter sido aniquilados desta vez. Os fuzileiros navais do G5 estavam mirando um oficial superior da aliança Oshoku e Silver Ashen Ashinozu, com uma recompensa de mais de 460
60 milhões de belis. Ishu vinham observando há muito tempo, mas o homem permanecia perto de Ashinozu e nunca lhe dava uma brecha. Quando finalmente receberam informações de que ele havia deixado as águas da ilha, Ishu imediatamente liderou uma equipe para capturá-lo. Os resultados da batalha já haviam sido relatados via Dendemushi antes do retorno da frota, então Ortorin sabia que o alvo havia sido eliminado pelo G5. Foi um golpe certeiro contra as forças piratas de Ashinozu, e Ortorin já havia planejado aniquilar completamente aquele lugar. A geografia de Ashinozu era única. Situava-se bem no centro das águas do Novo Mundo, uma encruzilhada que fazia fronteira com o território de Kaido, Totoland, e até mesmo com parte do domínio dos piratas do Barba Branca. Além disso, situava-se bem na fronteira da linha de frente do G5, tornando-se um verdadeiro ponto estratégico. Os piratas do Barba Branca, os piratas da Big Mom e os piratas das Feras pareciam ter um entendimento tácito, deixando Ashinozu como uma zona de segurança. Nenhum deles queria provocar Oshoku e Silveraché. Ortorin tinha 3 razões para querer tomar Ashinozu. Primeiro, tanto Oshoku quanto Silveraché eram homens procurados, alvos da marinha. Derrotá-los seria uma grande conquista pura e simplesmente. Em segundo lugar, as rotas interligadas da ilha a transformaram em um paraíso de piratas, um completo desperdício de recursos. Nas mãos da G5, ela poderia ser desenvolvida em um centro de distribuição de bens e comércio em todo o Novo Mundo. Ortorin não podia se limitar a negociar apenas com os piratas da Big Mom e Totoland. Seu mercado era o Novo Mundo inteiro, mas a situação atual da G5 mantinha a maioria das rotas fora de alcance. Se capturassem Ashinozu, sua rede poderia abrir esses canais. Essa foi a segunda razão. A terceira era que deixar uma encruzilhada tão crucial nas mãos de piratas como Oshoku e Silveraché era arriscado demais. Uma ilha tão importante precisava ser protegida por alguém em quem Ortorin pudesse confiar. Ashinozu também era o centro de informações perfeito. Situada entre os territórios das 3 principais tripulações piratas, seria a primeira a captar qualquer movimento de Barba Branca, Kaido ou Charlotte Linlin, muito antes de outras ilhas. Originalmente, após concluir seus negócios com Flevance no Mar do Norte, Moria planejava estabelecer uma base no Novo Mundo. Como Ashinozu não ficava longe de G5, conquistá-la e instalar Moria lá parecia a solução perfeita. Com uma linha de trem marítimo construída de G5 a Ashinozu, Moria seria praticamente intocável. Na velocidade atual do trem marítimo, se ele fosse atacado, as tropas que saíssem de G5 pela manhã poderiam chegar à tarde. E o que isso significaria? Significaria que as capacidades ofensivas da G5 no Novo Mundo aumentariam exponencialmente. Ashinozu era uma encruzilhada de 4 caminhos. Se a G5 pudesse mobilizar tropas para lá em um único dia, isso também significaria que eles poderiam lançar um ataque contra qualquer uma das 3 grandes tripulações piratas no mesmo dia. No plano de Ortorin, assim que a negociação da Pedra do Mar com Kaido fosse resolvida e Moria retornasse dos negócios com Flevance, o G5 iniciaria sua campanha para tomar Ashinozu. Enquanto Ortorin ponderava sobre esses planos, o Dendemushi ao seu lado começou a tocar. Ele deu outro tapinha no ombro de Sommer, pegou o Dendemushi, deu uma olhada nele e então acenou para que todos se afastassem para não interromper a chamada. Assim que Vergo e os outros se afastaram, Ortorin respondeu com um olhar curioso, trêmulo: Vice-almirante Ben, faz muito tempo. A voz calorosa e magnética de Shaq veio acompanhada de um sorriso. Ao ouvir o tom amigável, Ortorin revirou os olhos. Não me lembro de sermos tão próximos. Deixe-me adivinhar. Isso tem algo a ver com você e aquele artesão de revestimentos, o velho rei? Capítulo 192. Ao ouvir as palavras de Ortorin, Shaq soltou uma risada sem graça e constrangida. Haha, rapaz, você fala como se fossemos estranhos. Ortorin caminhou até um bloco de pedra no cais do porto, sentou-se e disse: Então, esta ligação é só para saber como estou? Não precisa de ajuda de verdade? Shaq deu um suspiro cansado, ajustou o tom de voz e finalmente disse: Tudo bem, vou ser sincera. Temos algo em que gostaríamos da sua ajuda. 200 bilhões, disse Ortorin categoricamente. Shaq. Após uma pausa atônita, ela perguntou incrédula: Eu nem sequer disse qual é o favor, e você já está pedindo 200 bilhões de belis? Ei, vamos deixar isso bem claro. Um de vocês é o ex-capitão dos piratas Kuja, e o outro é ninguém menos que Silvers Heilig, o rei das trevas, braço direito do próprio rei dos piratas. Vocês dois são piratas renomados. Da última vez que nos encontramos, eu não os prendi. Isso já foi uma demonstração de respeito, não foi? Prometi não incomodá-los depois disso e cumpri minha promessa. Agora vocês dois piratas vêm pedir ajuda a um fuzileiro naval como eu, e eu deveria fazer isso de graça? Pedir algum dinheiro não é nada absurdo, disse Ortorin com uma confiança inabalável. Então, antes que Shaq pudesse responder, ele acrescentou: E não se esqueça, ajudar piratas é uma violação direta dos regulamentos da Marinha, para não mencionar uma traição ao meu próprio senso de justiça. Se eu prosseguir com isso, terei que encarar tanto a minha consciência quanto o escrutínio do quartel-general da Marinha. Sem 200 bilhões, eu não conseguiria nem me convencer a fazer isso. Este antro de extorsão deveria ter você como chefe, em vez de mim. Shaq murmurou entre dentes cerrados após uma pausa. Essa pequena quantia não é algo que tiraria o sono da Madame Shaq, não é? Provocou Ortorin com um sorriso. Afinal, Shaq administrava seu bar de golpes em Sabaldi há anos, negociando informações, e antes disso, ela mesma era uma grande pirata. Não havia como ela não ter economias. 200 bilhões não eram troco, mas também não a arruinariam. Era apenas a afronta que a magoava. O Dendemushi silenciou. Ortorin não tinha pressa. Calmamente disse: Por que você não pensa a respeito? Assim que se decidir, me ligue de volta. Ele estava prestes a desligar quando Shaq finalmente falou novamente. 200 bilhões não é impossível. Mas não posso simplesmente concordar cegamente. Você terá que me ouvir primeiro. Se você conseguir nos fornecer as informações de que precisamos ou resolver essa questão, então pedirei ao velho rei que entregue os 200 bilhões ao G5 pessoalmente. Ortorin tirou um cigarro do bolso com um gesto casual, colocou-o na boca, acendeu-o com uma faísca e exalou uma lenta baforada de fumaça antes de responder com um sorriso. Senhora Shaq, a senhora tem ótimas conexões no submundo. Se há algo de que me orgulho, é da minha reputação nos negócios. A senhora já deveria saber disso, não é? Exatamente. Foi por isso que viemos até você, respondeu Shaq com uma risada leve. Era verdade.
Ortorin tinha muitos defeitos, era ganancioso, extorsivo, descarado e estava longe da imagem de um fuzileiro naval justo. Mas todos que já trabalharam com ele sabiam de uma coisa, uma vez pago ele cumpria o prometido. Sua credibilidade nos negócios era sólida. Então conte-me tudo. Ortorin ergueu uma sobrancelha. Em que você precisa da minha ajuda? Shaq não perdeu mais tempo. Disse suavemente, você sabe quem eu sou, então também sabe que venho de Amazon Lily. Este assunto diz respeito a Amazon Lily. Nesse momento, Ortorin percebeu imediatamente, muito provavelmente Boa Hancock havia desaparecido. E de fato, após soltar outra baforada de fumaça, Shaq continuou. Para ser franco, a princesa herdeira de Amazon Lily desapareceu na ilha Cuja. Nossa investigação sugere que ela foi capturada por uma tripulação de caçadores de escravos que passava por ali, mas depois disso perdemos o rastro. Corre o boato, vice-almirante Ben, de que o senhor tem fortes conexões no submundo e grande influência no governo mundial. O senhor está bem informado. Por isso, estamos pedindo sua ajuda para confirmar o paradeiro da princesa herdeira e descobrir onde ela está agora. Ortorin fez um breve agradecimento, mas não disse mais nada. Madame Shaq prosseguiu explicando. As herdeiras reais de Amazon Lily eram 3 irmãs, Boa Hancock, Boa Sandersonia e Boa Marigold. Hancock, a mais velha, tinha apenas 12 anos. Excepcionalmente talentosa, ela havia sido pessoalmente escolhida pela falecida imperatriz da ilha de Cuja como sua sucessora. As informações que Shaq compartilhou não eram particularmente detalhadas. Ortorin já sabia da maior parte delas, então simplesmente respondeu aqui e ali sem demonstrar muita surpresa. Quando ela terminou, Shaq perguntou, quero confirmar o paradeiro e o estado dela. Você pode me ajudar com isso? Não posso prometer nada. Espere pela minha palavra, respondeu Ortorin casualmente antes de encerrar a conexão Dendem-Mushi. No arquipélago Sabaldi, Shaq encarou o agora silencioso Dendem-Mushi, depois olhou para a Gloriosa antes de finalmente se virar para Hyleg. Você acha que ele consegue? Se ele conseguir ou não, ainda vale a pena tentar. Não temos opção melhor, temos, disse Hyleg, dando um gole em sua bebida e balançando a cabeça. Entretanto, após desligar o telefone, Ortorin ligou rapidamente para Doflamingo. Naquele momento, Doflamingo estava feliz da vida comendo fundi e cantando em Dressrosa. No instante em que ouviu o chamado de Ortorin, seu corpo inteiro se tensionou. Ele imediatamente se virou para Trebol. E quanto aos 30 bilhões de belis que combinamos de enviar para o G5? Já foi enviado junto com o último carregamento. Diamond está escoltando pessoalmente, e com nossa bandeira e a capacidade de dissuasão do G5, não deve haver problema. Respondeu Trebol com seu característico sotaque arrastado. Doflamingo finalmente exalou aliviado. Depois de se recompor, pegou o Dendem-Mushi e disse com um sorriso. Fufufufufufu, vice-almirante Ben, o que posso fazer por você? Ahahaha. Ortorin cumprimentou com uma gargalhada estrondosa antes de falar. Dof, preciso te perguntar uma coisa. Ao ouvir isso, Doflamingo relaxou completamente. Pelo menos não era mais um pedido de dinheiro. Sua família Don Quixote podia ser rica, mas nem mesmo eles aguentariam empréstimos intermináveis que nunca eram pagos. Como não se tratava de dinheiro, ele se sentiu muito mais leve e respondeu alegremente. O que foi? Se não me engano, sua família Don Quixote costumava se envolver no comércio de escravos, não é? Perguntou Ortorin casualmente. Pelo que ele se lembrava, eles de fato estiveram envolvidos, chegando a apoiar uma suposta agência de empregos no arquipélago de Sabaldi. Ao ouvir isso, o primeiro pensamento de Doflamingo foi que Ortorin estava o confrontando. Embora tivesse colaborado com Ortorin em negócios relacionados a escravos, esses eram condenados de Impel Down, piratas despojados de todos os direitos, livres para explorar como bem entendessem. Mas Ortorin era um figurão dos fuzileiros navais, e Doflamingo vinha tentando limpar sua imagem. Se a cúpula dos fuzileiros navais questionasse a negociação, poderia haver problemas. Então Doflamingo respondeu rapidamente. Isso tudo é história antiga, vice-almirante Ben. Lá no Mar do Norte, eu era jovem e arrogante, não sabia quais limites podiam ou não ser ultrapassados, então me envolvi no tráfico de escravos. Mas desde que fui inspirado por você e nos unimos sob a bandeira da justiça, nunca mais toquei nesse negócio. Hoje em dia, a família Don Quixote lida principalmente com contrabando e corretagem. Vendo-o apressar-se em explicar, Ortorin o interrompeu. Você entendeu errado. Não estou aqui para acertar contas antigas. Só quero perguntar, alguma das equipes de caçadores de escravos que você conhece capturou recentemente alguém de Amazon Lily no Cow Belt? Ajude-me a verificar. Estou procurando 3 irmãs. Aliviado, Doflamingo concordou imediatamente. Tenho muitos contatos nessa área. Vou fazer algumas pesquisas agora mesmo e localizá-los para você. Isso seria de grande ajuda, respondeu Ortorin com um sorriso. Ele sabia que as irmãs Hancock estavam destinadas a terminar em Mary Geoise, mas isso era apenas baseado em sua memória. Com todas as mudanças causadas por sua interferência, quem poderia afirmar com certeza? Doflamingo nem sequer comandava mais o tráfico de escravos, desfechos inesperados eram totalmente possíveis. E se as irmãs nunca tivessem chegado a Mary Geoise? Por isso, embora mantivesse em mente seu conhecimento inicial, Ortorin optou por começar com Doflamingo e ver o que poderia ser descoberto. Mas havia uma preocupação que persistia em sua mente, se ele interferisse e mudasse o destino das irmãs Hancock. Será que Hancock ainda conseguiria obter a Akuma no Mi que lhe era tão adequada? A Mero no Mi do tipo paramecia? Capítulo 193. Novo Mundo, em águas próximas à jurisdição do G5. Diversos navios de guerra com canhões ameaçadores escoltavam um luxuoso navio de cruzeiro enquanto ele navegava pelo mar. No convés do navio estava o rei dos agiotas, Lufeld. Envolto num casaco de pele, com o cabelo penteado para trás e um charuto entre os dentes, ele exalava riqueza e arrogância. Ao seu lado estava outro homem cuja presença era igualmente imponente. O rei dos navios, Umit, que viera nesta viagem para se encontrar com Ortorin. Então a caçada do G5 bem na nossa frente? Perguntou Umit curioso, observando a cena distante. Ao longe, 2 navios piratas fugiram em pânico, enquanto vários navios de guerra da marinha os perseguiam. Mas a perseguição não era urgente, ocasionalmente disparavam alguns tiros, mais para intimidar do que para destruir, mantendo os piratas em fuga. Parece que sim. Hoje em dia, qualquer pirata ousado o suficiente para navegar pelas águas do G5 ou é louco ou apenas um novato sem noção, disse Lufeld, dando uma risadinha. Existe outro tipo também, os parceiros do G5. Mas honestamente estou no Novo Mundo há muito tempo e nunca vi fuzileiros navais trabalhando tão abertamente com piratas. O G5 é realmente único, disse Umit com um suspiro.
Bem, a posição do comandante deles é um pouco especial. Mesmo assim, é imprudente. O que realmente me surpreende é que o quartel-general dos fuzileiros navais parece não se importar nem um pouco com as ações dele, comentou Lufeld, meio confuso, meio admirado. O Mitch não respondeu a isso. Em vez disso, perguntou, deveríamos dar uma mão a eles? Cortar o avanço daqueles piratas? Não precisa, disse Lufeld suavemente. Assim que ele terminou de falar, uma densa nuvem de fumaça branca irrompeu repentinamente de um dos navios de guerra que os perseguiam. A fumaça ganhou vida, crescendo como um enorme dragão branco que cruzou o mar. Em poucos instantes, atingiu em cheio um dos navios piratas em fuga. Com um estrondo ensurdecedor, a fumaça branca irrompeu como uma explosão, engolfando toda a embarcação. Embora parecesse intangível, seu poder era devastador. Como cordas gigantes, a fumaça se enrolou firmemente ao redor do navio, quebrando seu grosso mastro num instante. O navio pirata, já bastante danificado, perdeu toda a sua força e parou completamente. A fumaça então se condensou novamente, formando outra massa semelhante a um dragão que saltou do navio, pronta para atingir a segunda embarcação. Mas antes que pudesse atingir seu alvo, uma onda de luz violeta irrompeu de um dos navios da marinha que os perseguiam. Num instante, envolveu a segunda embarcação pirata. O navio, que vinha fugindo desesperadamente, inclinou-se subitamente como se arrastado por uma força invisível. Sua proa ergueu-se do mar e em instantes, toda a embarcação ficou suspensa acima das ondas, completamente imobilizada. Não só isso, se alguém olhasse com atenção, veria que todos os piratas no convés estavam sendo esmagados contra as tábuas como se estivessem sendo pressionados por uma montanha, presos no lugar impotentes. Então está a habilidade de Ishu-sama, o chamado Tigre do G5? Perguntou Mitch maravilhado, olhando fixamente para o navio flutuante. Não posso afirmar com certeza, mas tem que ser ele. Ninguém mais no G5 tem esse poder, respondeu Lufeld após um momento de hesitação. Com um dos navios piratas imobilizado, a fumaça branca do outro parou de perseguir os piratas e em vez disso condensou-se no convés, assumindo uma forma humana que começou a atacar a tripulação em pânico. O som de tiros e gritos de terror ecoou pelo ar durante vários minutos. Logo depois, o navio de guerra da marinha que perseguia a embarcação avariada aproximou-se. A essa altura, a frota de Lufeld estava tão perto que todos a bordo podiam ver claramente a batalha se desenrolando diante deles. Em seu campo de visão, o caos reinava no convés do navio pirata. Um jovem com 3 charutos entre os lábios, fumaça branca saindo de seu corpo, permanecia em posição desafiadora com um pé pressionado contra o que claramente era o dorso do capitão pirata. O capitão estava envolto em fumaça com a boca e o nariz obstruídos, o rosto avermelhado como se estivesse à beira da asfixia. Claramente, ninguém reconheceu o homem, apenas mais um pirata ambicioso e sem nome. Outra logia, não é? Perguntou Mitch com um tom de inveja na voz enquanto observava. Com certeza, logia. Os fuzileiros navais realmente criam talentos um após o outro. Estranho, porém, não me lembro de ter visto esse antes, disse Lufeld pensativamente. Pela sua aparência e comportamento, ele claramente ainda é jovem. Talvez um recruta recente? Mas já possuir uma habilidade logia nessa idade e estar servindo sob o comando desse homem, contanto que nada de errado, ele certamente fará um nome para si mesmo no futuro, comentou Mitch. Mas antes que essa suposta futura estrela pudesse se exibir mais, uma figura imponente apareceu no convés do navio de guerra da marinha. No instante em que surgiu à vista, começou a repreender em voz alta o usuário da fumaça branca. Somer. A voz de Ishu trovejou pelo mar, o rosto contorcido de raiva enquanto encarava Somer no convés do navio pirata. Seu desgraçado. Quantas vezes eu já te disse? Não lute de forma tão grosseira. Principalmente quando se trata de navios, não cause danos desnecessários. Você quebrou o mastro de novo. Você tem ideia de quanto custa consertar um mastro? E navios com peças constantemente reparadas não valem um bom dinheiro. Somer, que momentos antes exibia toda a sua arrogância, recuou instantaneamente. Apagou o cigarro rapidamente, endireitou a postura e disse apressadamente. Minhas desculpas, comandante Ishu, Ishu interrompeu com um gesto brusco da mão. Poupe-me. Já o avisei antes, mas você continua cometendo o mesmo erro. Desta vez, sua parte dos lucros e da recompensa está cancelada. Distribuirei o restante aos outros como compensação pela perda. Em vez de demonstrar ressentimento, Somer pareceu aliviado. Imediatamente fez uma saudação militar. Sim, senhor. Obrigado. Enquanto não houvesse punição oficial, ele não se importava com o dinheiro. O que o motivava no G5 era a adrenalina de estar na linha de frente, a satisfação justa de capturar piratas. Todo o resto não tinha importância para ele. As regras do G5 serem completamente diferentes das do quartel-general, repletas de violações flagrantes, isso não era problema dele. Ele não era um fuzileiro naval exemplar que seguia as regras à risca. Era um dos encrenqueiros notórios do quartel-general, o chamado garoto problema. Em comparação com as intermináveis restrições da sede, Somer prosperava no ambiente desimpedido e imprudente do G5. Sem regras intermináveis para frustrá-lo, sem sistemas tediosos para o sobrecarregar. Ali ele podia agir livremente. Na pior das hipóteses, descontariam do salário dele, não o arrastariam para sessões públicas de críticas nem o jogariam em confinamento solitário como na sede. Após repreender Somer, Ishu ergueu a mão. O mastro quebrado estalou com um som limpo, e um pedaço de madeira de 2 metros se desprendeu, flutuando pelo ar até cair diante dele. Ao subir na plataforma, Ishu elevou-se firmemente no ar como se estivesse em uma plataforma voadora. Deixou o navio de guerra para trás e deslizou em direção ao campo de Lu e à frota de Umite. Embora oficialmente ostentasse a patente de contra-almirante, Ishu era uma força dominante nas águas de G5 há anos. Sua reputação ecoava por todo o Novo Mundo, e muitos piratas infames haviam caído em suas mãos. Até mesmo se Shibukai Slakemin já havia sofrido pesadas derrotas contra ele. Portanto, independentemente de sua posição, Ishu não era alguém para ser subestimado. Lufeld e Umite endireitaram-se, exibindo sorrisos educados enquanto davam um passo à frente para cumprimentá-lo. Quando Ishu se aproximou, esboçou um sorriso de desculpas. Peço desculpas pela cena, senhores. Deveríamos estar aqui para recebê-los, mas acabamos encontrando alguns tolos pelo caminho. Na verdade, a missão de Ishu ali não era caçar piratas, mas sim escoltá-los. Não é que Lufeld e Umite fossem tão importantes a ponto de o G5 se esforçar ao máximo para homenageá-los.
homenageá-los. O verdadeiro motivo era a fortuna que Lufeld carregava, os 200 bilhões de belis que ele havia pegado emprestado de Orthorin. Se algo lhe acontecesse antes de entrar nas águas de G5, não seria problema de Orthorin. Mas se alguém levasse esse dinheiro para seu território e ele fosse roubado, como Orthorin salvaria as suas aparências? Foi por isso que Isho foi enviado para encontrá-los aqui, para escoltar pessoalmente os 200 bilhões de belis em segurança até o G5. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 194. Uma frota de navios de guerra da Marinha navegava em formação protetora na frente, liderando as embarcações de Lufeld e sua comitiva. Isho permaneceu a bordo do luxuoso navio de cruzeiro de Lufeld, conversando com os dois homens de vez em quando. O ambiente era leve e cordial. Enquanto isso, o Mitch estudava cuidadosamente as águas ao redor. Era a primeira vez em anos que ele entrava no território do G5, e queria ver com os próprios olhos como as coisas realmente estavam por ali. Segundo sua impressão, o G5 era a linha de frente dos fuzileiros navais contra os piratas do Novo Mundo, uma região estável onde o conflito deveria ser constante. Contudo, uma vez dentro da jurisdição, ele notou algo surpreendente. O número de piratas parecia ter diminuído consideravelmente. Em vez disso, comboios mercantes ostentando bandeiras de guildas passavam frequentemente pela área. Algumas dessas frotas mercantes até se deram ao trabalho de cumprimentar os fuzileiros navais do G5, perguntando se eles precisavam de alguma ajuda. Os estandartes eram familiares ao Mitch, pertenciam a uma guilda mercantil que ascendera rapidamente no Novo Mundo nos últimos 2 anos. Suas origens estavam no território da G5, e seus apoiadores eram ninguém menos que os próprios fuzileiros navais da G5. Corria o boato de que todos os anos, os membros dessa guilda pagavam pesadas taxas aos fuzileiros navais G5. Em troca, ganhavam o privilégio de passagem segura entre a jurisdição de G5 e Totoland. Qualquer navio mercante que hasteasse sua bandeira poderia solicitar auxílio tanto dos piratas da Big Mom quanto dos fuzileiros navais G5 caso se deparasse com problemas no mar. Atualmente, inúmeros mercadores ricos ansiavam por ingressar em suas fileiras, mas a guilda era notoriamente seletiva, admitindo novos membros apenas por meio de recomendações em sua assembleia anual. Sem conexões, mesmo que se tivesse dinheiro disponível, não havia como entrar. Percebendo onde a atenção de Mitch se detinha, Lufeld deu uma risadinha e explicou: essa é a frota da guilda mercante de Atlântida. Também tem alguns negócios registrados sob a bandeira deles. Qualquer um que se junte ganha forte proteção em todo o Novo Mundo, e os lucros também não são pequenos. Se bem me lembro, você tem alguns contrabandistas sob seu comando, não é? Se estiver interessado, posso indicar seu nome na reunião deste ano. Estou interessado, disse o Mitch com um sorriso. Ultimamente, qualquer coisa relacionada ao nome de Ben-sama merece minha atenção. Ao ouvir isso, Isho deu uma risada gostosa. Não precisa complicar. Assim que chegarmos em G5, o Mitch-sama, basta mencionar isso ao nosso comandante da base. Para ele, algo assim se resolve com uma única palavra. A jurisdição do G5 era vasta. Ao cair da noite e com o pôr do sol, a frota preparou-se para atracar numa ilha à frente para descansar. Após uma noite de descanso, partiriam novamente pela manhã. No ritmo atual, chegariam à base dos fuzileiros navais do G5 em cerca de 7 dias. Ao se aproximarem da ilha, o Mitch notou algo incomum: bandeiras navais hasteadas sobre o porto. O porto era claramente uma base dos fuzileiros navais, com instalações adequadas construídas ao seu redor. Vários navios de guerra estavam ancorados do lado de fora. Isso deixou o Mitch surpreso. Se bem me lembro, nunca havia existido uma base dos fuzileiros navais ali antes. Este não era o porto comercial do reino de Sterkal? Como foi que ficou assim? Eu estive aqui há apenas alguns anos, perguntou Mitch, surpreso. Lufeld também parecia perplexo enquanto observava a cena. Isho explicou com um sorriso tranquilo. Nosso G5 firmou um acordo de proteção militar com Sua Majestade, o rei de Sterkal. Os fuzileiros navais estacionados aqui são nossa guarnição G5, 6.000 soldados, equipados com 4 navios de guerra padrão do quartel-general e 3 embarcações adicionais. Sua missão é proteger a família real e salvaguardar seu comércio. Esse acordo é muito comum em toda a jurisdição do G5. Quase todos os reinos abrigam uma guarnição nossa. Graças a esse sistema, a segurança marítima melhorou drasticamente nos últimos anos. Hoje em dia, quando queremos caçar piratas, às vezes precisamos sair de nossas próprias águas para encontrar alvos. Como rei dos transportes marítimos, o Mitch conhecia muito bem a distribuição das zonas marítimas no Novo Mundo. Relembrando o mapa, não pôde deixar de achar a situação extraordinária. Se o G5 posicionou forças dessa magnitude em todos os países sob sua jurisdição, então seu domínio sobre a região é muito mais poderoso do que parece. E esse número de tropas não parece estranho? Se cada nação abrigasse uma guarnição como essa, então só as forças estacionadas nesses países somariam dezenas de milhares. Isso é realmente um destacamento padrão de uma base dos fuzileiros navais? Ninguém no quartel-general dos fuzileiros navais acha isso suspeito? Ainda assim, não lhe cabia intrometer-se. Mas o peso da influência de Orthorin em sua mente havia se tornado ainda maior. Inicialmente, o Mitch via Orthorin como uma figura poderosa que joga dos dois lados, alguém apoiado pelo quartel-general da Marinha, com força pessoal descomunal. Fortes conexões com Totoland e os piratas da Big Mom, e laços estreitos com muitos nomes importantes do submundo. No entanto, o Mitch nunca havia prestado muita atenção ao papel de Orthorin como comandante de base. No máximo, ele presumia que o G5 fosse simplesmente mais forte do que outras unidades navais. Além disso, ele sabia pouco. Mas agora, após esse breve encontro, o Mitch percebeu. Só o título de comandante da base G5 já era um absurdo. Não se tratava de um comandante de base qualquer estacionado no Novo Mundo. Era praticamente um Shichibukai dos marinheiros governando o Novo Mundo. Será que todas as outras bases dos fuzileiros navais no Novo Mundo juntas têm mais tropas do que esse figurão, Orthorin? Enquanto Mitch refletia sobre isso, notou alguma atividade perto do porto militar. Vários barcos de trabalho pareciam estar lançando algo no mar. Quando os barcos se aproximaram, iluminados pelos últimos raios do sol poente, o Mitch finalmente viu o que estavam fazendo. Parecia que aqueles barcos de trabalho estavam instalando trilhos de trem flutuantes no mar. Que diabos é isso? Como rei dos transportes, o Mitch não era alheio à tecnologia de transportes. Ele sabia que esses trilhos eram componentes necessários para trens, mas normalmente, essa infraestrutura só era encontrada em nações maiores e usada para conectar cidades e vilas importantes.
Mesmo assim, apenas as nações ricas podiam arcar com tais projetos. A maioria dos países simplesmente não tinha dinheiro. Então, por que estavam colocando sobre o oceano? Será que esses trens realmente funcionavam sobre a água? Isso parecia uma loucura. Ishu-sama, o que há de errado com essas pegadas? O Mitch perguntou rapidamente, sentindo que algo estava escapando cada vez mais do seu controle e compreensão. Ishu lançou um olhar rápido e respondeu com um sorriso calmo. Essa é uma tecnologia do Mar do Norte. Não, do atual rei de Dressrosa, o Shichibukai, Don Quixote do Flamingo. Chama-se trem marinho. Como o nome sugere, permite que trens circulem sobre o oceano. Do Flamingo Dono firmou uma cooperação parcial com o nosso G5. Planejamos realizar um teste dentro da nossa jurisdição e, se tudo correr bem, poderemos expandi-lo para outras áreas marítimas. O Mitch começou a suar frio enquanto ouvia. Ele engoliu em seco e perguntou: existe uma grande diferença entre os trens marítimos e os trens terrestres comuns? Além da tecnologia? Não exatamente. Eles conseguem rebocar dezenas de vagões da mesma forma, e sua velocidade é muitas vezes maior que a de nossos navios. Ishu pensou por um momento, depois respondeu deliberadamente. O coração de Mitch afundou. Como magnata do transporte marítimo, o transporte marítimo era seu maior ativo comercial. Mesmo que os trens marítimos não pudessem substituir completamente os navios, sua capacidade de transporte por si só poderia ameaçar seriamente suas operações atuais, caso fossem amplamente adotados. Isso representava uma ameaça direta aos alicerces de toda a sua empresa. Após uma breve pausa, o Mitch perguntou: Ishu-sama, ouvi dizer que Ben-sama tem uma relação muito próxima com Doflamingo-sama. Isso é verdade? Ishu pensou. Parece que você mordeu a isca. Ainda bem que te trouxe aqui para ver o trem marinho. Ele respondeu com um sorriso sereno. É verdade. É sabido que nosso comandante da base tem laços estreitos com vários Shichibukai. Afinal, somos todos bons parceiros sob a bandeira do governo mundial. Então, se me permite perguntar, continuou o Mitch, seria apropriado da minha parte pedir a Ben-sama que me apresenta-se a Doflamingo-sama? Meu senhor é sempre generoso e disposto a ajudar seus amigos, disse Ishu com um tom significativo. O Mitch entendeu imediatamente. Se você quer a ajuda de Ortorin-sama, primeiro precisa se tornar amigo dele. E quanto a como se tornar esse amigo? Bem, isso depende da sua sinceridade. Sinceridade é tudo. Capítulo 195. Alguns dias depois, dentro do escritório de Ortorin na base de fuzileiros navais G5, Ortorin estava imerso em papelada, curvado sobre sua mesa e ocupado com uma pilha enorme de documentos. Assim que ele começou a sentir um pouco de sede, um par de dedos finos e delicados colocou uma xícara de chá fumegante à sua frente. Ele ergueu os olhos e sorriu. Já acordou? Era Gion. Ela não tinha mais nada para fazer hoje, então estava relaxando no escritório de Ortorin, algo que se tornará parte de sua rotina desde que Ruge chegará a G5. Sempre que tinha tempo livre, simplesmente ficava por ali com Ortorin. Como Ortorin estava bastante ocupado, Gion não incomodou quando entrou. Ela simplesmente se aconchegou no sofá e tirou uma soneca. Soltando um bocejo preguiçoso, ela perguntou curiosa: você tem estado muito ocupado ultimamente. Isso não é nada típico de você. Estou apenas tentando dar conta do atraso e cuidar de tudo que tenho pela frente, respondeu Ortorin casualmente enquanto tomava um gole de chá. Qual a pressa? Perguntou Gion casualmente. Talvez eu saia em breve. Pretendo me encontrar com Kaido, disse Ortorin, então olhou para ela e perguntou timidamente: a propósito, você não tem tido muito o que fazer ultimamente, não é? Gion pigarreou um pouco sem jeito e se encostou na estante, com a voz ligeiramente rígida. Ultimamente não muito. Aquele cara, Momonga, disse que queria esticar as pernas um pouco, então eu passei minhas funções para ele. Assim como Ishu, Gion era originalmente responsável pelo trabalho de campo no G5, principalmente pela caça a piratas. Mas como comandante da base, Ortorin não podia se deslocar com tanta liberdade. Gion, preocupado que Ruge pudesse se aproveitar de sua ausência constante, havia discretamente trocado de função com Momonga por enquanto. Agora, Momonga liderava as equipes de campo, enquanto Gion permanecia na base, atuando mais como um secretário. É claro que ela não tinha o mesmo nível de diligência que Momonga. Por causa disso, Ortorin vinha sentindo um aumento inexplicável na carga de trabalho ultimamente. Ele não pareceu se incomodar muito com isso, no entanto. Depois de ouvir a resposta de Gion, hesitou por um momento antes de perguntar: assim que eu terminar este trecho, que tal sairmos juntos? Sair? Os olhos de Gion brilharam, embora ela mantivesse um tom casual. O que você quer dizer? Bem, eu estava pensando. Já faz um tempo que nenhum de nós dois tira férias de verdade. Eu vou terminar tudo isso logo, e você não está muito ocupado ultimamente. Então pensei que poderíamos sair um pouco. Sabe, tipo lá no Mar do Sul, disse Ortorin, um pouco sem jeito. Ele se lembrou de Gion lhe dizendo antes que ele deveria ser mais ousado, mais corajoso. Talvez essa fosse a maneira dela de lhe dar uma dica? Ultimamente, Ortorin vinha refletindo bastante sobre seus sentimentos. Se fosse para escolher apenas por emoção, ele gostava mais de Gion. Eles tinham tido mais contato, mais conversas, um entendimento mais profundo, e no geral, pareciam mais compatíveis. Mas ele não era ingênuo. O súbito carinho e a atenção de Ruge, como ele poderia não notar? Sim, ele tinha algumas ideias próprias. Se pudesse ter os dois então, por que escolher? Ele admitiu. A princípio não havia prestado muita atenção em Ruge. Na verdade, estava mais focado em Ace. Como filho de Roger, o talento de Ace era indiscutível. Na história original, Barba Branca até planejava criar Ace como seu sucessor. O motivo pelo qual ele concordou com a proposta absurda de Garp naquela época foi em grande parte por causa de Ace. Manter Ace por perto, treiná-lo adequadamente, não apenas confiando na mera no Mi, mas construindo uma base sólida, refinando seu caráter e afastando da impulsividade que o levou à ruína na linha do tempo original. Se ele conseguisse fazer tudo isso com o talento natural de Ace, se tornaria uma força poderosa. O trunfo de Roger se transformaria no trunfo de Ortorin. O que poderia ser melhor? É claro que não se tratava de usar o Ace. Era um acordo mutuamente benéfico. Assim, de um ponto de vista pragmático, Ortorin sentiu que aprofundar seus relacionamentos com Ruge e Ace só lhe traria mais vantagens. Deixando de lado todos esses cálculos práticos, Ortorin teve que admitir. Ele realmente gostava de ser cuidado por Ruge. Ultimamente, chegar em casa era como ser mimado. Refeições e bebidas eram providenciadas, a rotina diária era meticulosamente administrada. Ele simplesmente se esparramava no sofá e Ruge vinha massagear seus ombros. Era uma delícia. Então, Ortorin tomou uma decisão. Ele abraçaria
passaria a tradição da linhagem da família Charlotte. Como sua mãe, ele não seria tão rígido com a moral quando se tratasse de amor e relacionamentos. Flexibilidade. Experimentação. Esse era o caminho a seguir. Gion pretendia continuar agindo com indiferença depois de ouvir a sugestão dele, mas então refletiu sobre o assunto. Se ela se fizesse de difícil, aquela ruge sem vergonha veria isso como uma oportunidade. Então, ela descartou esses pensamentos imediatamente. Agora que você mencionou, tenho me sentido meio inquieta ultimamente. Sair com você não parece uma má ideia. Só nós duas? Gion girou casualmente uma mecha de cabelo, tentando parecer indiferente. Poderia ser só nós dois ou três. Depende do que você estiver disposto a aceitar, respondeu Ortoren com um sorriso. Gion, que diabos você acabou de dizer? Sua expressão alegre escureceu instantaneamente. Gion estreitou os olhos e perguntou friamente. 3 pessoas? Que tipo de 3? Você está falando? Ortoren nem tinha percebido e respondeu com naturalidade. Bem, se você quiser sair mais cedo e viajar um pouco mais, pode vir comigo desta vez. Estou planejando levar você e Ace, só nós 3. Primeiro visitaremos minha mãe e depois conversaremos com Kaido sobre o acordo da Pedra do Mar. Depois disso, podemos seguir direto para a nossa viagem. Enquanto ele falava, a tensão nos olhos de Gion desapareceu num instante. Ah, foi um mal-entendido. É aquele garoto, Ace? Tudo bem, sem problemas. Eu pensei que fosse aquela mulher sem vergonha, Ruge. Embora Gion odiasse Ruge com todas as suas forças, ela não guardava rancor de Ace. Talvez ela achasse que arrumar briga com Ace só a faria parecer mesquinha e imatura. E além disso, nada disso era culpa de Ace. Se formos só nós dois, então vamos esperar até eu terminar com Kaido, e eu mando Ace de volta primeiro. Aí podemos ir embora. Ortoren continuava, explicando para si mesmo. Mas para Gion, quanto mais rápido ela se livrasse de Ortoren, mais rápido Ruge estaria fora de cena. Após pensar um pouco, ela o interrompeu antes que ele pudesse terminar. Vamos juntos, nós 3. Já estou farto de ficar preso aqui. Vendo isso, Ortoren assentiu. Muito bem, então. Aproveite este tempo para se preparar. Assim que eu me encontrar com Lufeld e o Mitch partiremos. Gion estava de ótimo humor e assentiu com a cabeça. Entendi. Nesse instante, o Dendemushi na mesa de Ortoren tocou. Ambos olharam para ele. Gion não reconheceu o tipo e perguntou casualmente. Quem é? Alguém da Rua da Alegria, respondeu Ortoren sem pensar muito. Ele pegou o Dendemushi e cumprimentou alegremente. Rainha Stussy, quanto tempo? Ao mesmo tempo, a voz brincalhona e sensual de Stussy soou acompanhada de uma risada. Fufufu. O vice-almirante bem sentiu minha falta ultimamente? A sobrancelha de Gion se contraiu enquanto um ponto de interrogação praticamente surgia em sua testa. Quem diabos é essa raposa? Mas Ortoren não percebeu a reação dela. Ele respondeu com naturalidade. Com uma beleza como você, como eu poderia não perceber? Não era como se ele estivesse tentando provocar Gion. Era apenas o jeito de Stussy se comunicar. Se você tentasse agir com muita seriedade, ela acharia estranho. Ao ouvir isso, o olho de Gion se contraiu. Ela lançou um olhar fulminante para Ortoren, que finalmente entendeu, acenando rapidamente com a mão para sinalizar que ela não reagisse de forma exagerada. E de fato, no instante seguinte, o tom de Stussy mudou para profissional. Vice-almirante Ben, em relação à troca de armas que discutimos anteriormente, ela foi aprovada. O parceiro será os piratas da Big Mom. Ortoren soltou um suspiro de alívio e sorriu. Obrigado pela ajuda, rainha. Se precisar de alguma coisa, é só dizer. Sou sempre generoso e leal com meus amigos. Fufufu Stussy deu uma risadinha, e acrescentou com um tom incisivo. Mas sabe, o que você está fazendo aí é bem arriscado. Eu mesma não ousaria te pedir favores. Seja construção naval ou qualquer outra coisa, mantenha tudo em ordem. Eu te ajudei a encobrir isso desta vez, mas se a notícia vazar de novo, pode chegar aos ouvidos de Mary Geoise. Se você não contar a ninguém o que fez, ninguém vai saber, mas também não vão valorizar o favor. Stussy entendia isso perfeitamente. Ela tinha ajudado Ortoren a resolver a situação e não ia deixar que ele se esquecesse disso, do contrário, teria sido um desperdício. A expressão de Ortoren tornou-se séria. Ele não tentou se esquivar ou negar nada, fingir ignorância agora só o faria parecer ingrato. Um traço de solenidade brilhou em seus olhos quando ele disse, foi um descuido meu. Obrigado por me acobertar, rainha. Sem problemas. Só me convide para jantar qualquer dia desses. Disse Stussy com um sorriso provocador. Claro, concordou prontamente Ortoren. Assim que desligou o Dendemushi, ele se voltou para Gion. Reforcem a segurança em toda a ilha de construção naval. Mandei revistar de proa a popa. Verifiquem minuciosamente se há algum problema interno. A expressão de Gion já havia se tornado séria. Ela não perguntou nada sobre Stussy. Apenas assentiu. Entendido. Vou cuidar disso imediatamente. Capítulo 196. Enquanto Gion saía do escritório para tratar dos detalhes da operação na ilha da construção naval, no porto da G5 Marine, a frota de Ishu e o grupo de Lufeld atracavam constantemente. De pé no convés, o Mitch contemplou a dimensão da enorme construção em andamento do G5, sentindo uma onda de emoção subir-lhe ao peito. Quando Ortoren assumiu o comando da G5, ele já havia considerado a possibilidade de reconstruir a base. A base G5 original não era grandiosa nem particularmente funcional. Ganhou o apelido de lata de lixo dos fuzileiros navais, nenhum orçamento militar era destinado a ela, e os poucos fundos que conseguiam juntar eram gastos com comida, bebida e diversão. Quem em sã consciência perderia tempo construindo uma base naval decente nessas condições? Além disso, devido às circunstâncias em constante mudança no novo mundo, a base G5 tinha que ser realocada de tempos em tempos. Você podia terminar de construí-la hoje, apenas para ser forçado a movê-la amanhã. Um desperdício total de esforço. Mas para Ortoren, G5 não era apenas um posto avançado temporário. Ele planejava transformá-lo na nova base do poder dos fuzileiros navais. Isso significava repensar toda a estrutura e funcionalidade desde o início. Inicialmente, ele não tinha os fundos nem os meios para dar início a um projeto de tamanha escala, então adiou. Mas recentemente a reconstrução começou a sério. Por um lado, isso coincidiu com o projeto de produção de navios de guerra do Mestre Tom. Fazer tudo junto economizava dinheiro. Por outro lado, a capacidade existente da G5 realmente não conseguia acompanhar a crescente demanda. A ilha onde o G5 estava baseado era grande, mas apenas a parte sudeste havia sido desenvolvida. O resto permanecia como natureza selvagem e floresta intocada. De acordo com o novo plano de renovação, toda a ilha seria desenvolvida. Mesmo que certas áreas não fossem imediatamente úteis, tudo seria minuciosamente planejado.
Os principais edifícios da base naval seriam realocados para o centro da ilha, formando uma nova fortaleza da justiça, uma que poderia rivalizar com o G1 e o quartel-general dos fuzileiros navais em Marineford. Além das instalações militares, haveria também extensas zonas residenciais. Seguindo o modelo de Marineford, o desenvolvimento da ilha eliminaria completamente a produtividade local. Em outras palavras, dependeria inteiramente de suprimentos externos para todos os recursos, não produziria nada por conta própria. Isso era padrão para um posto de comando central. Não era para suportar o fardo da produtividade. Para isso existiam as ilhas de desenvolvimento do Cowbelt. Este lugar só precisava lidar com o desenvolvimento econômico, político, militar e cultural. Sem zonas de produção, uma ilha G5 totalmente desenvolvida poderia, teoricamente, sustentar uma população de 2 a 3 milhões de habitantes. É claro que isso reflete apenas o espaço disponível. Ter espaço não significa que se possa abrigar tantas pessoas. A sustentabilidade depende inteiramente da cadeia de suprimentos. Se os recursos não forem suficientes, todos morrerão de fome. Por isso, a rede de transporte da G5 tinha exigências extremamente altas. O plano era construir pelo menos 12 linhas de trem marítimo e manter uma frota permanente e dedicada para garantir o fluxo contínuo de suprimentos, de alimentos a armamentos. Mas esse é o objetivo a longo prazo. Por agora, não há necessidade de pressa. Atualmente, a capacidade da G5 é de cerca de 70 mil pessoas. O número oficial de funcionários ultrapassa os 50 mil, e se incluirmos os trabalhadores piratas que atuam na infraestrutura, as famílias dos fuzileiros navais e diversos viajantes, a ilha já está operando em sua capacidade máxima. Essa questão de capacidade era algo que o vice-almirante Wolf, o comandante anterior da base, jamais previu quando a construiu. Ele era apenas um oficial comum. Nunca imaginou que um linha dura como Ortoren apareceria e tentaria transformar o que era o corpo de fuzileiros navais em núcleo de uma nova força naval. Além da ilha principal, G5 também possuía 3 ilhas satélites defensivas. Cada uma tinha aproximadamente o tamanho de Dressrosa, no Novo Mundo. De acordo com o sistema de classificação de ilhas deste mundo, G5 agora se classificava como uma ilha de médio a grande porte. Com pleno desenvolvimento, poderia facilmente sustentar um reino com uma população de milhões e múltiplos portos, mantendo ao mesmo tempo um alto padrão de vida. Dressrosa, para efeito de comparação, era tecnicamente considerada uma ilha pequena, e esse era o tipo mais comum em todo o mundo. Se você estivesse procurando por uma comparação adequada, a área total do G5 era aproximadamente a mesma do país de Vano. O próximo nível seria o das grandes ilhas. Estas eram encontradas principalmente nos 4 mares e geralmente abrigavam reinos antigos e bem estabelecidos. Elas também existiam na Grand Line, mas com muito menos frequência. Além das grandes ilhas, existem ilhas supergrandes. Um dos exemplos mais emblemáticos é a Ilha Sandy, onde fica Alabasta, classificada como uma ilha supergrande. Poderíamos até chamá-lo de um pequeno subcontinente, comparável à Austrália em termos de natureza. O único problema é que o ambiente natural da Ilha Sandy é bastante hostil. A maior parte de seu vasto território é dominada por um deserto interminável. Se esta ilha tivesse as mesmas condições exuberantes de ilhas com fontes termais como o Reino de Goa ou Dressrosa, então a força geral de Alabasta provavelmente seria monstruosa. A família Nefertari poderia muito bem ter se tornado completamente intocável. Quanto às 3 ilhas ao redor da base principal da G5, cada uma de tamanho semelhante ao de Dressrosa, elas não se formaram naturalmente. Quando Ortoren assumiu o comando pela primeira vez, elas sequer existiam. Elas foram trazidas de volta posteriormente por Ishu durante sua exploração do Cowbelt. A ideia era criar uma formação triangular de ilhas satélites ao redor da base principal G5, 3 fortalezas defensivas para garantir sua segurança. Essas 3 ilhas foram projetadas para serem construções totalmente militarizadas, no estilo de fortalezas, com poder de fogo pesado e cobertura de saturação. E como estão relativamente próximas da ilha principal, o mar ao redor não é muito profundo. É por isso que o plano inclui a construção de um túnel submarino para conectá-las diretamente à ilha central, tornando tudo mais seguro e discreto. É claro que a infraestrutura externa ainda precisa ser padrão, portos onde necessário, trilhos do trem marítimo onde aplicável. Eles serão até modificados para funcionar como navios de guerra móveis, podendo ser realocados junto com a ilha principal G5 quando necessário. Mas tudo isso ainda está em fase de planejamento. Nenhuma ilha começou a ser construída. Elas estão simplesmente paradas por enquanto. Quanto ao porquê, existem 2 motivos principais. Primeiro, G5 só pode sustentar até 20 mil trabalhadores atualmente. Não é que Impel Down tenha ficado sem piratas para abastecer, mas sim que G5 não consegue abrigar ou alimentar mais trabalhadores. Em segundo lugar, Ortoren não tem o dinheiro. Portanto, o desenvolvimento precisa prosseguir passo a passo, começando pela ilha principal, e assim que os fundos estiverem disponíveis, implementando gradualmente o restante do projeto. Embora a reconstrução do G5 esteja apenas começando, a energia vibrante do local fez com que o Mitch sentisse que a ilha estava repleta de vida e potencial. Um lugar que crescia e ganhava força a cada dia. Enquanto o Mitch estava perdido em pensamentos, o navio finalmente atracou. A passarela baixou rapidamente e o grupo finalmente pisou em solo G5. Não houve festa de boas-vindas. Aliás, o porto estava um pouco desarrumado. Ishu coçou a cabeça, pedindo desculpas. Desculpem a confusão. As coisas têm estado um pouco agitadas no G5 ultimamente. Temos muitos suprimentos entrando e saindo. Não. Lufeld acenou com a mão, dispensando a ideia. É exatamente isso que dá vida ao lugar. Tudo está prosperando. Ishu conduziu Lufeld e o Mitch pelo porto em direção à base, conversando durante o trajeto e explicando os diversos desenvolvimentos em andamento. O ambiente era bastante descontraído. Em pouco tempo eles chegaram ao quartel-general da base. Ishu os levou de elevador até o último andar, que para ser justo, não era exatamente imponente, a base tinha apenas 5 andares. Ele bateu na porta do escritório de Ortoren. Assim que uma voz vinda de dentro deu o sinal de permissão, Ishu empurrou a porta e entrou. O comandante da base, Sr. Lufeld, e o Sr. Mitch chegaram. É claro que Ortoren já havia sido informado. Mesmo que Ishu não o tivesse notificado diretamente, os oficiais de serviço do porto relataram um momento em que os visitantes pisaram em terra. Ainda assim, ele exibiu uma expressão de agradável surpresa e os cumprimentou com um sorriso. Finalmente chegaram.
Depressa, deixem-nos entrar. Ishu deu um passo para o lado, permitindo que Lufeld e o Mitch entrassem na sala. Lufeld já havia interagido com Orthorin na ilha Whole Cake, então eles se conheciam relativamente bem. No momento em que viu Orthorin, aproximou-se com um sorriso e estendeu a mão. Vice-almirante Ben, já faz muito tempo. Orthorin, ainda sentado em sua cadeira, apertou sua mão com um sorriso. Você está tão elegante como sempre, Feld-sama. Enquanto isso, o Mitch observava Orthorin em silêncio. Ele já tinha ouvido todo tipo de coisa sobre esse homem, como ele era o comandante da chamada base do G5 Lata de Lixo, o quinto filho de Charlotte Linlin, um monstro nato, usuário da Goro Goro no Mi e considerado uma das pessoas mais perigosas do Novo Mundo. O Mitch também tinha visto fotos. O cara parecia robusto, intimidador e com muita presença. Então, subconscientemente, o Mitch esperava alguém arrogante, volátil e talvez um pouco astuto. Mas quando ele finalmente viu Orthorin pessoalmente, nada daquela aura intensa e bestial estava presente. Em vez disso, o que ele sentiu foi calor como estar ao vento num dia ensolarado. Capítulo 197. Após algumas trocas de cumprimentos cordiais, Lufeld aproveitou o momento certo para apresentar. Vice-almirante Ben, este é meu amigo íntimo Mitch, aquele que eu estava tão ansioso para lhe apresentar. Ao ouvir isso, o Mitch deu um passo à frente e apertou calorosamente a mão de Orthorin. É um prazer conhecê-lo, vice-almirante Ben. Hahaha, o Sr. Feld já me falou de você antes. Estava ansioso pela sua visita, respondeu Orthorin com um sorriso amigável. Após as breves apresentações, Orthorin levantou-se e convidou os dois a sentarem-se. Em seguida, abriu o armário atrás de si, pegou algumas folhas de chá e preparou pessoalmente um bule para seus convidados. Em vez de voltar para sua cadeira de escritório, ele sentou-se no sofá em frente a eles e continuou a conversa amena. Em dado momento, Lufeld mencionou os 200 bilhões de belis em dinheiro vivo que haviam trazido consigo, ao que Orthorin respondeu com sinceros agradecimentos. Desta vez, o Mitch insistiu em se encontrar com você. Ele acredita que você poderia se beneficiar da ajuda dele em alguma coisa, e ele realmente quer contribuir, disse Lufeld, conduzindo gradualmente a conversa para assuntos de negócios. Foi uma transição suave e bem articulada. Orthorin manteve seu sorriso tranquilo e respondeu abertamente. Você está me deixando um pouco sem jeito, disse ele com uma risadinha. Mas por acaso existe mesmo algo em que eu gostaria da ajuda de Mitch-sama. Ele não se fez de difícil, nem agiu como se estivesse em posição de fazer o Mitch implorar. Foi franco ao reconhecer que a cooperação era bem-vinda e necessária. Sem esperar que os outros continuassem, Orthorin prosseguiu. Imagino que o Mitch-sama já esteja um tanto familiarizado, algumas das operações comerciais da G5 têm origem no Mar do Norte. O Mitch assentiu rapidamente. Fiz uma pequena pesquisa. Na verdade, esse é o principal motivo da minha visita. Recentemente, um grande volume de mercadorias do Mar do Norte tem circulado pelo submundo, acabando a venda em Totoland. Os negócios estão prosperando. No início, fiquei curioso. Quem teria a capacidade de conectar o comércio do Mar do Norte com Totoland? Depois que perguntei por aí e descobri que era você, tudo fez sentido. Cresci no Novo Mundo, nasci e fui criado aqui. Sei o quão difícil pode ser. O ambiente torna os recursos escassos e a vida é dura para a pessoa comum. Mas esta rota comercial que vocês abriram fez uma grande diferença. Melhorou drasticamente os padrões de vida em todo o Novo Mundo. A partir daí, o Mitch começou a tecer uma série de elogios. O que era claramente um empreendimento para ganhar dinheiro, ele apresentou como se a Orthorin estivesse fazendo um trabalho de caridade altruísta. Este negócio trouxe benefícios reais para nós, nativos do Novo Mundo, e como um deles, eu realmente gostaria de contribuir. Se precisar de alguma coisa, é só dizer, concluiu Mitch, voltando a conversa para Orthorin. Ele não mencionou participação nos lucros nem exigiu uma parte. Simplesmente declarou sua posição, deixando o acordo inteiramente nas mãos de Orthorin, qualquer que fosse a decisão de Orthorin, ele acataria. Isso foi uma atitude diplomática, e deixou Orthorin com uma impressão ainda melhor de Mitch. Como era de se esperar, qualquer um que conseguisse chegar ao topo do submundo caótico e traiçoeiro precisava ser astuto e versado em como jogar o jogo. Orthorin tomou um gole de chá e disse, como você já sabe, quando se trata desse comércio entre Mar do Norte e Totoland, o abastecimento não é um problema. A família Don Quixote tem raízes profundas em Mar do Norte, seu poder e influência lá são imensos. Enquanto eles quiserem movimentar mercadorias, o abastecimento será sempre estável e abundante. Mas tanto para nós da G5 quanto para a família Don Quixote, a capacidade de transporte é o fator limitante. Não somos especialistas em logística. E neste momento, é exatamente esse gargalo no transporte que está limitando o volume de negócios que podemos realizar. Todo o resto, conexões, permissões, cadeias de suprimentos, já está em vigor. Você pode comprovar isso por si mesmo. O Mitch não interrompeu, apenas assentiu com uma expressão concentrada e pensativa. Quando o Sr. Feld me disse que queria apresentar o lendário rei dos transportes do submundo, fiquei genuinamente empolgado. Se unirmos forças sua vasta rede de transporte, nossos recursos e conexões existentes, esta operação poderá crescer drasticamente. Estamos falando de um crescimento em vários níveis assim de repente. O que você acha, o Mitch-sama? Perguntou Orthorin com um sorriso. Você tem toda a razão. Vim hoje justamente para tirar proveito dessa vantagem, respondeu o Mitch sem hesitar. Admito que não estou muito familiarizado com a dimensão das suas operações. Qual é a sua capacidade de envio atual? Perguntou Orthorin, erguendo uma sobrancelha. Para ser franco, atualmente tenho controle direto sobre 2.200 navios de transporte. Além disso, existem quase 2.000 outros pertencentes a capitães independentes que dependem da minha rede para se manterem à tona. Eles estão essencialmente sob meu nome. Ao todo, são cerca de 4.000 embarcações, disse o Mitch com confiança, finalmente revelando sua força. Antes dessa reunião, Orthorin havia feito uma pesquisa superficial sobre o Mitch. Ele sabia que o Mitch tinha muitos navios, mas não tinha noção da verdadeira dimensão de sua influência. 4.000 navios. O que isso significava? A Guilda Mercante de Atlântida, apoiada pelo G5 e composta por muitos dos principais mercadores do Novo Mundo, operava coletivamente menos de 600 navios. O Mitch sozinho controlava quase 7 vezes esse número. Existe um motivo para os apelidos pegarem.
Rei dos navios não era apenas um título, era um título conquistado. Em termos de logística, se o MIT conseguisse resistir à pressão política, ele realmente teria o poder de decidir quem prosperaria ou fracassaria no comércio com o novo mundo. Não me admira que você seja o rei dos transportes, dominando o contrabando e o transporte no submundo. Orthorin elogiou com clara admiração. A expressão confiante de Umit rapidamente se suavizou, dando lugar a uma mais humilde. Ele prosseguiu. Embora eu controle quase 4.000 navios, a maioria delas já está alocada em operações fixas. Por mais que eu adorasse investir tudo em nossa parceria, a realidade é que simplesmente não posso. Orthorin compreendeu perfeitamente. Mesmo quando Umit mencionou que algumas dessas rotas operavam com prejuízo, ele acreditou. No nível de Umit, gerar lucro ainda era importante, mas influência, presença no setor e posicionamento a longo prazo eram igualmente cruciais. Algumas rotas, mesmo que deficitárias, precisavam ser mantidas a qualquer custo, e Orthorin nunca esperara que ele se dedicasse totalmente a isso. No momento, a Rota Mar do Norte, Totuland, operada em conjunto pela família Don Quixote e pela G5, havia esgotado todas as embarcações disponíveis, menos de 200 navios, a maioria de pequeno ou médio porte. A capacidade de transporte estava longe do necessário para a escala desse negócio. Comparada à enorme rede de transporte marítimo de Umit, mesmo uma fração de sua frota levaria toda a operação a outro patamar. Umit-sama, vou direto ao ponto, disse Orthorin, tamborilando levemente os dedos na mesa após um momento de reflexão. Se estivermos dispostos a ceder uma parte da linha Mar do Norte, Totuland, qual seria a capacidade máxima de transporte que o senhor poderia disponibilizar? Umit estava preparado. Ele presumiu que primeiro discutiriam os detalhes, os termos, a divisão dos lucros, os termos específicos, e então ele apresentaria um valor com base no andamento das coisas. Mas Orthorin estava ignorando tudo isso. Ele estava jogando fora do roteiro, pressionando Umit a revelar suas cartas antes mesmo de qualquer acordo ser firmado. Isso pegou Umit um pouco de surpresa. Ainda assim, ao ver a confiança nos olhos de Orthorin, ao sentir o peso de sua presença, Umit respirou fundo e optou por ser direto. 10%, disse Umit, erguendo um dedo. Neste momento posso alocar 400 navios. Enquanto Orthorin ouvia, ele sentiu que era ali que a distância entre as pessoas se tornava visível. A oferta de Umit de apenas 10% de sua frota ainda representava mais que o dobro do que Orthorin e a família Don Quixote haviam conseguido reunir com tudo que tinham. Após um breve silêncio, Orthorin prosseguiu. Atualmente a divisão dos lucros é de 50% para mim, 30% para a família Don Quixote e 20% para Totuland. Se eu quiser que vocês disponibilizem todos os 400 navios, quanto pediriam? A troca honesta havia terminado. Agora eles estavam negociando. É claro que Orthorin não ia revelar os números reais. Na verdade, o acordo foi uma divisão de 70-30 entre ele e Doflamingo. Totuland não recebeu nada, apenas acesso aos recursos, o que já representou um grande impulso para o seu desenvolvimento interno. Mas aqui, Orthorin acrescentou um falso 20% para Totuland, apenas para diminuir o poder de negociação de Umit. Quanto a saber se isso configurava engano, como poderia? Orthorin tinha o sangue da família Charlotte. Se ele dissesse que representava a parte de Totuland, elevando o total para 70%, isso não seria tecnicamente verdade? Capítulo 198. Se estivermos falando de capacidade de transporte, a afirmação da Umit de deter metade do mercado pode parecer razoável. Mas, na verdade, a capacidade de transporte não é o fator decisivo aqui. Para o comércio de contrabando do Mar do Norte para Totuland, os dois elementos-chave são a influência no Mar do Norte e a influência no Novo Mundo. Somente quando ambos estão presentes é que o negócio pode funcionar. Caso contrário, tente comprar mercadorias em grande quantidade no Mar do Norte a preço de custo. Mesmo que conseguisse, uma vez que as levasse para o Novo Mundo, Charlotte Lilling realmente lhe pagaria por elas? Se ela não lhe tirar a vida, considere-se com sorte por ter entregado a carga. Umit entendia isso muito bem. No fim das contas, se ele não se juntasse ao projeto, Orthorin e Doflamingo teriam sua expansão atrasada apenas por alguns anos. Se ele se juntasse, todos lucrariam juntos. Não era como se sua participação fosse insubstituível. Foi por isso que o próprio Umit correu para pedir a Orthorin um lugar à mesa. E depois de ver o projeto Trem Marítimo ao longo do caminho, ele soube que aquilo era realmente o que importava para a base do seu negócio. Como Ishu disse, ele ainda não era amigo de Orthorin. Para se tornar ele precisava demonstrar sinceridade. Mas como demonstrar sinceridade? Dando dinheiro? Mesmo sendo o rei dos transportes marítimos, ele não era tão rico quanto Lufeld, aquele gigante da impressão de dinheiro que casualmente enviou 200 bilhões de belis em dinheiro vivo para o G5. Como Umit poderia se comparar a ele? Qualquer valor acima de 200 bilhões estava além de suas capacidades. Qualquer valor abaixo disso era constrangedor demais. Era uma situação delicada. Ainda assim, quando se trata de influência na indústria e da sobrevivência do próprio negócio, você se dedica totalmente, mesmo que isso signifique prejuízo. Quanto mais agora quando significa apenas sacrificar alguns lucros. Após uma breve pausa, Umit levantou um dedo. 400 navios. Quero 10% dos lucros. Isso é aceitável? Orthorin ficou genuinamente surpreso. Embora a influência fosse o fator decisivo neste acordo, considerando o valor de 400 navios, se Umit tivesse pedido 30%, Orthorin teria achado que valia a pena negociar. Afinal, a escala de Umit falava por si só. Se ele começou com 400 navios, então mais tarde, à medida que as coisas crescessem, adicionar mais seria apenas natural. Isso ajudaria a expandir os negócios mais rapidamente e permitiria que a G5 se livrasse de suas dificuldades financeiras e começasse a dar lucro rapidamente. Mas ele não esperava que ele pedisse tão pouco. Apenas 10%? Talvez eu devesse deixar o Doflamingo cobrir esses 10%. Um pensamento astuto passou pela mente de Orthorin. Originalmente, ele havia imaginado que se Umit pedisse 30%, ele negociaria para 20%, e então dividiria com Doflamingo, cada um pagando 10%. Mas agora eram apenas 10%. Por que se dar ao trabalho de dividir? Doflamingo daria conta facilmente, certo? Esse pensamento veio e se foi rapidamente.
Ortorin o descartou. Melhor ser direto. Sua credibilidade e reputação nos negócios eram importantes. Doflamingo fora seu sócio por anos, alguém com quem se dava bem. Sempre levará seu papel a sério, jamais usando de artimanhas sujas. Como chefe, ele não podia conspirar contra os seus próprios homens. Se ele pressionasse Doflamingo demais, quem o seguiria depois? Esquece, eu fico com 0,5%. Ortorin calculou, mas balançou a cabeça. Isso seria mesquinho e inútil. Melhor cobrir tudo sozinho e deixar Doflamingo apreciar. Todos esses pensamentos passaram num instante. Depois de ponderar 2 vezes, Ortorin decidiu não negociar com o Mitch. 400 navios por uma comissão de 10%, se ele ainda tentasse argumentar, só pegaria mal. Talvez o negócio ainda fosse fechado, mas quase certamente seria o último. Assim, ele também não transferiria o fardo para Doflamingo. Os 10% que o Mitch pediu viriam exclusivamente de Ortorin. Acho que estamos nos dando muito bem. Fomos apresentados pelo Sr. Feld e está a nossa primeira vez trabalhando juntos. Como bem Ortorin ainda tem orgulho deste negócio. Já que vocês já concordaram com apenas 10%, se eu tentar negociar agora, seria tirar vantagem da situação. Ortorin pousou a xícara de chá e estendeu a mão. O Mitch rapidamente o agarrou e o sacudiu com firmeza. Obrigado pelo seu apoio, vice-almirante Ben. Apoio é demais, vamos apenas trabalhar bem juntos e progredir lado a lado, respondeu Ortorin com um sorriso. A partir daí a conversa passou para os detalhes da cooperação. Como as coisas seriam feitas dali em diante, métodos de transição, supervisão e gestão financeira, receita anual, acordos de rota e modificações nos navios. Quando o assunto das modificações nos navios surgiu, Ortorin ficou ainda mais ansioso para conhecer Kaido. Com 400 novos navios adicionados, cruzar o Cal Belt sem a tecnologia da Pedra do Mar era impossível. Mas implementar essa tecnologia exigia quantidades enormes de Pedra do Mar. E no momento, G5 não tinha uma gota sequer sobrando. Eles simplesmente não conseguiram extrair o máximo de volume. Ainda assim, Ortorin manteve a compostura, conversando de forma casual e agradável com o Mitch e os outros. Só depois que o ambiente se tornou mais familiar, o Mitch trouxe à tona outro assunto. Vice-almirante Ben, por acaso, o Yaksha Celestial e eu já fizemos negócios juntos no passado? Sim, Doflamingo mencionou isso. Ele disse que após entrar no novo mundo, muitas de suas empreitadas dependeram da sua capacidade de transporte. Ortorin assentiu. Na época em que a família Don Quixote ainda estava no Mar do Norte, eles já haviam trabalhado com o Mitch antes, mas era puramente profissional. Naquele tempo, o nível de Doflamingo não era alto o suficiente para realmente se igualar a alguém como Mitch, mas foi no novo mundo que Doflamingo realmente alçou o voo. Na história original, seu crescimento lá foi explosivo, passando de um pequeno tirano no Mar do Norte a um dos governantes do submundo em apenas alguns anos. Depois disso, foi o Mitch quem não conseguiu acompanhar o nível de Doflamingo. Ora, a família Don Quixote não estava no novo mundo há muito tempo. Haviam fincado raízes, sim, mas sua rede ainda não estava totalmente estabelecida. Seus negócios com o Mitch ainda eram apenas negócios normais, e os chefes de ambos os lados nunca haviam se reunido adequadamente para se conhecerem. O Mitch trocou algumas palavras gentis e depois foi direto ao ponto. Agora que faço parte desta cooperação que você lidera, finalmente tenho uma conexão genuína com o Yaksha Celestial. Já que somos parceiros, não seria correto da minha parte prestar homenagens apenas a você e não a ele. Isso seria desrespeitoso. Então, eu gostaria de saber se você poderia me apresentar ao Yaksha Celestial? Claro. Ortorin ficou satisfeito com a atitude de Mitch desta vez. Ele o reconheceu como um amigo e não tinha intenção de dificultar as coisas. Após concordar, Ortorin acrescentou: para ser honesto, minha relação com Doff é muito próxima. Agora que também somos amigos, posso definitivamente interceder por ele. Se você tiver algo que queira discutir com ele, eu ajudarei a facilitar as coisas. Era exatamente isso que o Mitch estava esperando. Depois de tantas concessões e de demonstrar tanta boa vontade, essa era a frase que ele precisava ouvir. Seu rosto se iluminou com um sorriso radiante. Já que você diz isso, não vou me conter. No caminho para cá, me deparei com uma nova tecnologia fascinante. Ishusama me disse que se chama Trem Marinho, um projeto dos Yakshas Celestiais que em breve será implementado em G5, certo? Estou muito interessado em me envolver com essa tecnologia e seus negócios. Vice-almirante Ben, você acha que os Yakshas Celestiais considerariam isso aceitável? O projeto Trem Marítimo, desde a sua tecnologia até a sua construção, foi na verdade dirigido pelo G5 nos bastidores. Doflamingo era apenas uma fachada, uma figura decorativa que Ortorin havia apresentado como representante legal. Naturalmente, tal empreendimento tinha um grande potencial. Não seria justo deixar Doflamingo arcar com todo o risco sem nenhum ganho. Por isso, Ortorin generosamente lhe concedeu uma participação de 10% nos lucros. Esse corte foi essencialmente um presente, Doflamingo não precisou mover um dedo. Ele só teve que carregar o nome e assumir a responsabilidade nominal. Na verdade, essa era uma decisão que Ortorin podia tomar inteiramente por conta própria. Quanto ao desejo de Mitch de participar, isso representava uma grande vantagem para Ortorin. A construção dos trilhos do trem marítimo era um projeto de infraestrutura, um processo longo. O empreendimento tinha enormes perspectivas, mas o retorno levaria tempo. Mas na realidade, nem o Mitch nem Ortorin se importavam com os lucros de curto prazo do trem marítimo. O que importava era sua influência. O Mitch se importava com a enorme capacidade de transporte da linha, que poderia abalar seu império naval. E devido à influência de Doflamingo, e ao poder de Ortorin por trás dele, o Mitch não ousou sabotar o trem marinho com truques sujos. Já que não podia derrotá-lo, precisava se unir a ele. Dessa forma, em vez de perder influência, seu prestígio no setor naval poderia até crescer graças ao trem marinho. Para Ortorin, o trem marítimo significava maior controle e eficiência. Ilhas que levavam 10 dias ou meio mês para suas tropas alcançarem poderiam ser alcançadas em 1 ou 2 dias, uma vez que os trilhos estivessem instalados. Nós nos movemos quando queremos nos mover. Esse tipo de influência e capacidade era o que mais importava para ele. Comparado a isso, o lucro era secundário. Se o Mitch quisesse participar, Ortorin ficaria feliz em compartilhar os lucros. Contanto que isso significasse expandir o trem marítimo mais rapidamente e para um número maior de lugares, cobrindo o máximo possível no mesmo período. E não era só o Mitch. Se Lufeld quisesse investir, Ortorin o receberia de braços abertos. Capítulo 199. Em relação ao trem marinho, Ortorin deu uma resposta firme ao Mitch.
ele poderia ir diretamente a Doflamingo, e Ortorin se encarregaria de resolver a situação. Embora estivessem dispostos a trabalhar juntos nessa questão, a confiança de Ortorin em Umit tinha limites. Ele não tinha intenção de se expor e continuaria a manter Doflamingo como figura decorativa. Assim que os detalhes do trem marinho com Doflamingo foram acertados, Umit não tinha mais exigências, e a discussão voltou-se para Lufeld. A visita de Lufeld a Ortorin tinha dois propósitos. Um era apresentar seu amigo Umit, e o outro era avaliar as condições no território do G5. Ao longo do caminho, ele pôde ver claramente que embora G5 estivesse na linha de frente do conflito entre a Marinha e os piratas no Novo Mundo, a área era surpreendentemente estável. Isso se devia à liderança alinhadura de Ortorin, à formidável força de combate de G5 e ao poder de dissuasão de sua rede de contatos e influência. Este era exatamente o tipo de lugar que Lufeld procurava. Somente em um ambiente seguro a prosperidade poderia florescer. No Novo Mundo, diferentemente de outros lugares, tanto a prosperidade quanto a decadência aconteciam na velocidade da luz. Assim que uma região marítima se estabilizasse, começaria imediatamente a atrair recursos de todo o Novo Mundo. População, economia, cultura, tudo cresceria a um ritmo muito superior ao de outras áreas, florescendo a uma velocidade quase inacreditável. Mas essa prosperidade era frágil. No momento em que a segurança vacilava, ela desmoronava. Recursos e capital não hesitariam. Ao primeiro sinal de perigo, recuariam instantaneamente, e uma região próspera poderia mergulhar no declínio num instante. Essa era a realidade da instabilidade do Novo Mundo. O capital aqui era extremamente fluido, operando no que só poderia ser chamado de um modelo curto, preciso e rápido. No momento, Totuland era o exemplo perfeito. Com os piratas da Big Mom entrincheirados lá e a temível reputação de Charlotte Linley, Totuland se estabilizou a uma velocidade impressionante. Agora estava absorvendo a essência de todo o Novo Mundo para impulsionar seu rápido crescimento. Uma prova clara disso foi o próprio Ortorin, que já estava ansioso para se associar a Charlotte Linley. Essa era a mão orientadora do lucro em ação. Aos olhos de Lufeld, o território da G5 mostrava os mesmos sinais. A decisão de Umit de buscar cooperação hoje já era um sinal importante. Uma vez que um jogador do seu porte se movesse, sua influência por si só ganharia peso, e uma onda de outros o seguiria em breve. Assim que o vento mudasse de direção, a G5 poderia prosperar tão rapidamente quanto a Totuland. Foi assim que todas as nações poderosas e territórios marítimos do Novo Mundo surgiram. Foi por isso que Lufeld quis investir aqui. Seu negócio de agiotagem precisava de diversificação, mas ele sabia muito bem que entrar em diferentes setores era como escalar uma montanha diferente. Então, sua diversificação sempre se concentrou em empréstimos de capital, com outros setores se ramificando a partir disso. Isso incluía o setor de entretenimento e jogos de azar. De fato, a Ilha Gambolin, o maior centro de jogos de azar do Novo Mundo, era um dos empreendimentos de Lufeld, mas sua localização era problemática. A Ilha Gambolin ficava nas profundezas dos mares ocidentais do Novo Mundo. Originalmente havia sido território de Shiki. Durante sua ascensão, a região era relativamente segura e estável, então a ilha se desenvolveu bem. Após a queda de Shiki, a área passou de alguma forma para o controle de Barba Branca. Com sua proteção, as águas permaneceram bastante seguras. O problema era a proximidade com o território de Kaido. Ultimamente, os piratas das feras estavam constantemente provocando conflitos com os piratas do Barba Branca, influenciados por Kozuki Oden. Embora Kaido e Nilgat ainda não tivessem intervido pessoalmente, ninguém podia ter certeza de quanto tempo essa contenção duraria. Se esses dois resolvessem se enfrentar diretamente, a devastação seria avassaladora. Com sua força descomunal, poderiam destruir uma região marítima inteira com facilidade. Por isso, na visão de Lufeld, a Ilha Gambolin já não era segura nem estável, e podia ruir a qualquer momento. Como principal extensão do seu negócio de empréstimos, ele precisava encontrar outro local seguro onde pudesse replicar o sucesso da Ilha Gambolin. Nessas circunstâncias, os mares do G5, comandados por Ben Ortorin, uma potência recém-emergida do Novo Mundo, tornaram-se instantaneamente a opção mais atraente aos olhos de Lufeld, principalmente em comparação com os piratas caóticos, embora Ortorin tivesse uma reputação infame e estivesse longe de ser um santo afinal. Ninguém que ascende ao poder no Novo Mundo pode ser considerado um homem bom. Ele ainda era mais confiável do que os piratas. Foi por isso que Lufeld estava ansioso para encontrar um local dentro do território do G5 para abrir um complexo de entretenimento. E para algo assim, era óbvio que o envolvimento de Ortorin era inevitável. Sem seu apoio e garantia, quem ousaria pôr os pés em um local como esse sob a supervisão do G5? Assim, uma vez resolvido o problema com Mitch, Lufeld levantou a ideia de forma sutil. Naturalmente, Ortorin a apoiou. Por muito tempo, Ortorin desejou que Tesouro seguisse o caminho que ele próprio trilhou na história original, construir a cidade dourada e se tornar um grande magnata. Mas havia dois grandes obstáculos. A primeira questão era a identidade de Tesouro. Ele agora era um fuzileiro naval, e um bastante conhecido. Além disso, ele também servia como chefe de operações de Ortorin. O G5 simplesmente não conseguiria funcionar sem ele. Se Tesouro abrisse repentinamente a cidade dourada, qualquer um perceberia imediatamente que se tratava de um projeto do G5. Será que o governo mundial simplesmente ignoraria a situação? O segundo era a capital inicial. Ortorin ainda se lembrava das vastas reservas de ouro em Scipieia, mas as havia reservado como fundo de emergência, para serem usadas somente se os fuzileiros navais enfrentassem uma crise repentina. Se um dia eles entrassem em conflito com o governo mundial despreparados, o ouro da Terra Dourada seria crucial, o suficiente para manter os fuzileiros navais à tona por 1 ou 2 anos. Com essa reserva, muitos problemas poderiam ser resolvidos. Por isso, embora tivesse considerado usar a Terra Dourada como capital inicial, os planos mudaram. Agora, Ortorin havia mais como uma salvaguarda oculta, algo a ser deixado intocado a menos que fosse absolutamente necessário. Sem recorrer a ela e considerando o alto endividamento da G5, tentar lançar o plano da Cidade Dourada não passava de ilusão. Embora Ortorin sempre tivesse tido a ideia em mente, nunca houve nenhum progresso real. Sua ideia original era adiar, esperando até que surgisse uma oportunidade melhor. Mas quando Lufeld mencionou o assunto repentinamente hoje, isso lhe deu uma nova inspiração.
Se Tesouro não podia mostrar a cara, então Lufeld não era a escolha perfeita? Ele poderia ficar na linha de frente da Cidade Dourada, assim como o Doflamingo fez com o trem marinho, servindo de fachada e figura de proa para G5. E ao contrário da G5, que estava com poucos recursos, Lufeld nadava em dinheiro. Se ele concordasse, a Cidade Dourada poderia ser construída a qualquer momento. Ainda assim, apesar de todas essas vantagens, havia um problema sério. Ortorin nunca conseguiu confiar em Lufeld da mesma forma que confiava em Tesouro. Tesouro era alguém que Ortorin havia resgatado das profundezas de seus dias mais sombrios, alguém que ele próprio salvara. Naquela época, Tesouro ainda não havia sucumbido à escuridão. Agora, vivendo feliz com Stella, sua natureza ainda era brilhante, justa e bondosa. Mas Lufeld, ele era o rei dos agiotas do submundo. Que bem poderia vir de alguém como ele? O respeito e a cortesia que ele demonstrava por Ortorin eram apenas consequência da força de Ortorin para subjugá-lo. Era algo superficial, sem qualquer lealdade mais profunda. Se o lucro fosse grande o suficiente, ou se o governo mundial descobrisse algo. Ortorin sabia que um predador como Lufeld poderia traí-lo ou apunhalá-lo pelas costas sem hesitar. Por isso ele precisava de uma influência real sobre Lufeld. Somente com favor e contenção, sem lhe dar qualquer margem para escapar, Ortorin se sentiria seguro o suficiente para deixá-lo assumir algo como a Cidade Dourada. Felizmente, por enquanto, Lufeld só tinha ideia. Construir algo nessa escala levaria anos. Isso deu a Ortorin tempo para refletir e planejar cuidadosamente. O Mick e Lufeld permaneceram no G5 por mais 3 dias. Durante esse tempo, Ortorin se aproximou ainda mais de ambos. Quando todos sentiram que era o momento certo, o Mick e Lufeld tomaram a iniciativa de se despedir e deixaram o G5. Por hora, seus assuntos chegaram a um fim temporário. Capítulo 200. No ano de 1503 do calendário do Círculo Marítimo, Garp tirou uma longa licença no Mar do Leste, oficialmente para descansar, mas na verdade para cuidar de seu neto recém-nascido. Sim, assim como na história original, o novo filho do destino nasceu no Mar do Leste. Dragon o chamou de Luffy e o deixou em sua cidade natal, a Vila Fuxia, sob os cuidados de Garp. Quando Ortorin ouviu isso, não deu muita importância. Embora costumasse brincar dizendo que o garoto cresceria e se tornaria o filho do destino, ele nunca acreditou nisso de fato. Se o destino fosse realmente tão poderoso, por que alguém precisaria trabalhar? As pessoas poderiam simplesmente se deitar, esperar o tempo passar e deixar o destino cuidar de tudo. Qual seria o sentido de se esforçar? No fim das contas, Ortorin acreditava apenas em si mesmo, mantendo-se firme na convicção de que um homem deve confiar em sua própria força. Em junho de 1503, Ortorin e Gion deixaram G5, levando Ace consigo. Isso porque sua mãe, Charlotte Linlin, finalmente havia conseguido marcar um encontro com Kaido. O local combinado era a Ilha Flutuante, no coração do Novo Mundo, na fronteira do território de Kaido. Quando Ortorin soube do lugar, não ficou surpreso. Kaido podia parecer impetuoso e descuidado, mas na realidade era cauteloso. Para essa reunião, Charlotte Linlin estaria presente e o próprio Ortorin também compareceria. O relacionamento entre eles era complicado, e Kaido naturalmente precisava se precaver. Ele não podia arriscar a possibilidade de fingirem que iriam tratar de negócios, apenas para se voltarem contra ele e atacá-lo assim que aparecesse. Isso colocaria Kaido em uma situação muito delicada. Assim, quando o local foi decidido, Kaido insistiu que a luta fosse realizada em seu próprio território. Dessa forma, ele se sentiria mais seguro. Em contraste, Charlotte Linlin e Ortorin estavam muito mais relaxados. Se os dois aparecessem juntos, praticamente não haveria nada que pudesse detê-los, certamente não apenas pelo poder de Kaido. Então, quando Kaido fez sua exigência, eles concordaram rapidamente. Durante a viagem até a Ilha Flutuante, uma cadeira de convés foi colocada no convés do navio de guerra. Ortorin reclinou-se nela, lendo um boletim interno da Marinha. A publicação era a mesma de sempre, divulgando atualizações destinadas a manter as bases dos fuzileiros navais informadas sobre os desenvolvimentos atuais. 90% do conteúdo eram coisas que Ortorin já sabia. Por exemplo, o antigo comandante da base G8, Kuzan, havia renunciado, e o vice-almirante Jonathan havia sido nomeado seu sucessor. Ortorin havia encontrado Jonathan algumas vezes no quartel-general. Ele parecia maduro e estável. Ideologicamente, Ortorin o considerava mais inclinado ao lado pacifista, mas na verdade ele fazia parte do campo neutro. O que mais chamava a atenção era a estreita amizade de Jonathan com Sakazuki. Os dois eram frequentemente vistos juntos, e Ortorin ouvia falar deles bebendo e passando tempo juntos como irmãos. Desta vez, a nomeação de Jonathan não foi como a de Kuzan, um período de teste temporário para fins de treinamento, mas sim uma nomeação formal. Ele provavelmente permaneceria como comandante do G8 por muito tempo. Na verdade, esse era o objetivo de muitos vice-almirantes. No quartel-general, eles tinham maior acesso ao núcleo do poder, mas a competição era brutal. Em comparação, alguém como Ortorin ou Jonathan, mantendo uma base e administrando-a de forma estável, era praticamente como um Shichibukai regional. Além de inspeções ocasionais do quartel-general, eles eram a autoridade absoluta em seu território. Quanto a Kuzan, agora que havia retornado ao quartel-general, Ortorin concluiu que ele não sairia novamente, exceto em regime de rotação. Ele tinha a antiguidade, a experiência em campo e, embora sua força ainda não estivesse no auge, tinha tempo para se desenvolver. Permanecer no quartel-general até ser promovido a almirante parecia ser o caminho mais claro a seguir, intencionalmente ou não. Assim que Kuzan retornou ao quartel-general, Sakazuki foi novamente nomeado comandante do G1 e enviado rapidamente para o Novo Mundo. Se Ortorin se lembrava corretamente, esta era a terceira vez que Sakazuki servia como comandante da base G1. Desse ponto de vista, a antiguidade de Sakazuki era de fato superior à de Kuzan. Não era surpresa que mais tarde ele tivesse influência suficiente para desafiar Kuzan diretamente pelo cargo de almirante da frota, mesmo com o apoio de Sengoku. Comparado a Kuzan e Sakazuki, Borsalino praticamente havia desaparecido de vista ultimamente. Nenhum som vindo dele. Ele estava discretamente estacionado em Punk Hazard, servindo como comandante da unidade científica. Mas Ortorin imaginou que provavelmente era essa vida que Borsalino queria. Bater o ponto, tomar um chá, ler o jornal sem problemas, sem pressão. Ele provavelmente nem se importava se um dia se tornaria um almirante. No boletim interno, além das transferências de pessoal habituais, alguns outros itens se destacaram. 2 em particular chamaram a atenção de Ortorin. A primeira notícia veio do Mar do Leste.
O rico reino de Oiko havia sido atingido por uma invasão pirata massiva, algo que não se via há décadas. Não se tratava da ação de uma única tripulação, mas de dezenas de bandos piratas, grandes e pequenos, que uniram forças em um grande ataque. O resultado foi devastador. O porto mais rico de Oiko foi completamente destruído. Os piratas saquearam uma enorme riqueza e dizimaram 2 esquadrões inteiros de combate da 16ª Divisão de Fuzileiros Navais do Mar do Leste, dispersando suas formações. Foi, em todos os sentidos, uma vitória para os piratas. Normalmente, um reino do Mar do Leste ser vítima de piratas nem sequer seria mencionado no boletim interno dos fuzileiros navais. Mas como o Mar do Leste não via nada tão devastador há anos, o caso foi incluído. O boletim também informava que o Almirantado do Mar do Leste estava mobilizando forças regionais para aniquilar a coalizão de tripulações piratas. Para Orthorin pouco importava se eles tivessem sucesso ou não. O que lhe chamou a atenção foi o nome Reino de Oiko e a menção de uma unidade da marinha que havia sido desmantelada. Isso foi o suficiente para ele ter certeza. Nami, Nojiko e sua mãe adotiva Belmer estavam ligadas a esse incidente. Se tudo corresse como ele se lembrava, Belmer se aposentaria dos fuzileiros navais. Adotaria Nami e Nojiko e se estabeleceria na vila de Kokoyazi para cultivar laranjas. No entanto, isso não tinha nada a ver com ele, e ele não tinha intenção de confirmar. O segundo item de interesse dizia respeito a um oficial da marinha, o contra-almirante Dias Barreus. Após falhar em uma missão, ele desertou da marinha e desapareceu. Os fuzileiros navais foram instruídos a permanecerem alertas para qualquer avistamento dele. O texto do boletim deixava claro, não se tratava de uma caçada humana, apenas de um pedido de conscientização. Esses avisos eram comuns. Todos os anos, muitos fuzileiros navais desertavam, traíam seus postos ou caíam em corrupção. Ao mesmo tempo, muitos piratas também se rendiam e se juntavam aos fuzileiros navais. Posições e lealdades mudavam constantemente. Hoje alguém podia ser um fuzileiro naval, amanhã um pirata. Piratas também podiam mudar de lado, como Jango na história original, que acabou recrutado por Ina. Dada a imensidão da marinha, era natural que alguns traíssem a justiça. Orthorin já tinha visto muitos relatórios como esse antes e nunca lhes dera muita atenção. Mas esse nome de Barreus parecia estranhamente familiar. Após refletir, ele se lembrou. Não era aquele o pai de Drake? O homem que havia obtido a Opi no Mi, planejando vendê-la no mercado negro, mas que acabou sendo enganado e morto por Rosinante. Barril. Orthorin murmurou com um sorriso. Deixarei a tarefa de encontrar a Opi no Mi para você. Ele não tinha intenção de interferir. Talvez assim a fruta ainda caísse nas mãos de Barreus como antes. A princípio, Orthorin não se importava muito com a Opi no Mi. A imortalidade era algo distante demais, intangível demais. Persegui-la fazia menos sentido para ele do que buscar algo como ouro puro. Mas Trafalgar Law era um talento. E naquele momento, o corpo médico da G5 precisava desesperadamente de uma Akuma no Mi do tipo medicinal. Além disso, Orthorin também estava pensando em como reforçar sua relação de confiança com predadores como Lufeld. Por todos esses motivos, seu desejo pela Opi no Mi havia se intensificado. Afinal, que melhor prova de lealdade poderia haver do que me entregar seu coração? Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!